Piás e gurias, sejam muito bem-vindos ao podcast daí, o maior e melhor do sul do mundo. Hoje vocês estão com o Júlio, o host mais perdido de todos os tempos, e estamos com o Gaúcho. Fala, Gaúcho. E aí, pessoal, como é que tamo? Tudo certinho? Tudo certo, Faz a blogueirinha? Já? Ah. Seguinte, antes de mais nada, porque depois tu vai esquecer, eu sei que tu vai esquecer. Curte, clica aqui no like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Se não segue a gente no Instagram ainda, já segue a gente no Instagram. Segue também o Atlético Mil Grau lá no Instagram. E se tu não fizer isso, nós vamos te achar. Nós vamos te achar, nós vamos te perseguir e nós vamos mandar pro teu WhatsApp de madrugada uma foto do Júlio pelado. É verdade. Ou com a camiseta do coxa, que vai, um monte de atleticano vai assistir, eles não vão querer ver isso. E estamos hoje com um convidado super especial, um cara, gente finíssima. Mesmo sendo atleticano, é um cara muito gente boa. Bem pra caralho. Estamos com o Paulo Roberto, não sei se a galera sabe o nome, Paulo Roberto, mas é conhecido como Atlético Mil Grau. Fala, Paulão. Fala, São Atleticano, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo Atlético Mil Grau. Fala aí, todo mundo tá assistindo, Coxa Branca, Paranista, qualquer ser vivo. E bom, as pessoas me chamam de Paulo ou me chamam de Mil Grau, meu nome completo é grande pra cacete. Então, Paulo Roberto talvez já é um pouco estranheza, mas o Paulo Mil Grau tá tranquilo. Eu acho que a galera se acostuma rapidinho. O pessoal vai saber quem é, né? Exato. Ele sofre do mesmo mal que eu, né, cara? Que Paulo Roberto é nome de velho. Vilmar é nome de velho. Então, porra, Vilmar. Mil Grau é um puta apelido. Mil Grau. Mil Grau lá. Pra ajudar, eu sou Paulo Roberto lá Júnior. Eu sou Júnior também. Que era o exato. nome do meu É pai. nome de velho. Meu pai tinha tanta criatividade que o meu irmão mais velho chama Paulo. Eu tenho minha irmã que se chama Ana Paula. Eu tenho uma outra irmã que se chama Paula. E eu sou o Paulo Roberto, o mesmo nome do meu pai. Ele não tinha realmente criatividade. Vai ficar mais fácil na hora de xingar, xinga Paulê e pega todo mundo, tá ligado? É verdade. Só vai. E começando, vamos pegar a tua vida antes de falar do Atlético. Quem era o Paulo? Pequenininho, lá em Barbacena, não é? Bom, eu nasci em Cafelândia, no oeste do estado, a matriz de uma das empresas que até patrocinam o Atlético hoje. Vim de uma família bem fodida. Vim pra Curitiba quando eu tinha uns 4, 5 anos, mais ou menos, porque o meu pai veio aqui pra tentar montar um salão, tudo, junto com a minha mãe. E, cara, eu era uma criança que ficava muito sozinha, porque, putz, morava no centro, kitnetzinha, passei alguns anos bem sofridos junto com os meus pais. Então, eu era uma criança, assim, que eu tinha muito cobrança de estudo, então eu lia muito. Minha mãe tinha estudado pra ser pedagogia, então eu era uma criança um pouco reclusa, um pouco fechada, eu era muito esquentado, eu tive problemas de acesso de raiva, brigava muito no colégio, era um inferno. Então eu tinha esses dois lados, o lado de estudar muito, mas também de ser muito esquentado. Eu tive que começar a fazer arte marcial, até por pedido do colégio, pra ter disciplina, controlar, jogar um pouco essa raiva pra fora. Daí eu perdi meu pai muito cedo, perdi o meu pai quando eu tinha 10 anos. 2 meses depois, um primo meu foi assassinado aqui em Curitiba. Ele veio pra dar aula e morreu. E daí eu me tornei um metalheiro, cabeludo, pra baixo da bunda, dando rolê, curtindo bastante, saía muito, bebia demais. Tive alguns probleminhas aí, mas basicamente o Paulo, ele é um ex-headbanger, um ex-metalheiro que é apaixonado por ler, filosofia. Eu tenho alguns gostos bem aleatórios e que hoje sou uma pessoa muito good vibes, sou uma pessoa bem paz amor, ao contrário do que eu era quando eu era adolescente, criança, que eu era muito esquentado. Eu era o capeta em forma de guri, velho. Esse era o Paulo que a família tava procurando, né? Não, Deus me livre. Cara, quando eu era criança eu era um capeta, velho. Deus me livre. Vira e mexe. O meu pai, ele era um gaúcho muito chucro e eu fui o único filho que meu pai conseguiu criar. Meu pai era quase minha casa, minha vida. Ele teve 5 casamentos, o último foi com minha mãe. Ele perdeu 4 casas, empresa, então ele saía pra ir distribuindo imóvel. Um cara que sabe dar a volta por cima, né? Pelo jeito que perder tudo e recuperar. Perder tudo e recuperar e perder tudo e recuperar. Realmente o velho era sinistro com relação a essa parada. Daí, cara, eu dava uns problemas, mas meu pai pegava, ele tinha aquele discurso, ó.
Tu pode até brigar, tudo, não acho isso bacana, mas, cara, se tu for brigar, pelo menos bate, não apanha, né? Pelo amor de Se Deus. apanhar, vai apanhar em casa também de novo. Nunca tive esse problema, não falava isso, mas ele falava, cara, se for pra pelo menos brigar, bate na pessoa. Não é algo pra ser defendido, mas na época ele já era bem mais velho que minha mãe e tudo, então ele tinha uma outra visão, uma outra criação, lá do interior do Rio Grande e tudo. Então, aos poucos eu fui aprendendo a me controlar, fui aprendendo a lidar melhor com as coisas, tudo. Acho Amadurecer, né? que é parte do processo natural da vida, né? Isso. Então, você vai aprendendo a se controlar, você vai aprendendo a entender as suas emoções, aprendendo a se entender Tem medo da como um cadeia. todo. Chega Eu mais- ainda mantenho meu réu primário, então não tenho tanto medo, sou formado, vou pra uma celinha especial, qualquer coisa, mas não, realmente, hoje em dia a gente vai sabendo controlar, a gente evolui como um todo, mas eu particularmente eu fico muito feliz de toda a evolução que eu tive. Não queria ter feito muita merda que eu fiz, mas faz parte da vida, não... Do aprendizado, da trajetória. Sim. Eu sempre falo, essa carinha aqui, ó, aqui fora não faz sucesso, mas na cadeia faz todo sucesso, então é bom ficar longe, né? Né? Podem tentar fazer sucesso, mas eu ainda lembro muito do Krav Maga e do boxe. E, cara, vamos partir porque a galera quer ouvir. Como é que surgiu a paixão pelo Atlético? Cara, então, a minha paixão pelo Atlético ela surgiu um pouco por acaso. O meu pai, ele era fanático pelo Inter. Ele foi da torcida organizada do Inter, ele é gaúcho, tudo. Lá no Inter você ganha, lá no Rio Grande do Sul, ou você é Inter ou você ganha. Metade da família é ganha, metade da família é Inter. E quando a gente veio aqui pra Curitiba e as coisas começaram a se estabilizar, o meu pai me levava de vez em quando escondido pra ver os jogos do Inter, quando tinha aqui. E eu cheguei a ver Inter e Paraná, Inter e Coxa, Inter e Atlético, tudo. Só, cara, eu fui no Inter e Paraná, blé pra torcida do Inter e caguei pra torcida do Paraná. No Couto, cara, caguei pras duas torcidas. Quando eu fui na Baixada, cara, eu achei aquilo lá maravilhoso. Eu me encantei pela torcida do Atlético. E o meu pai é um cara que gostava muito de futebol, então ele viu que eu comecei a gostar muito do Atlético e toda vez que surgiu uma janelinha de oportunidade, cara, que ele podia ali dar uma escapadinha na minha mãe pra tomar uma cerveja, tudo, curtir um pouco, cara, ele pegava e me levava pro estádio pra ver um jogo do Atlético, eu gostava. Eu fui me tornando atleticano por conta disso, porque o meu pai que ia ver os jogos do Inter, eu me apaixonei um dia pela torcida do Atlético, pela maneira com a qual a torcida cantava, pela festa, pelo vermelho, pelo preto, são duas coisas, pô, dá pra ver que eu gosto bastante. E, cara, foi um negócio que só foi crescendo, foi evoluindo, até um ponto de hoje a gente ser uma página grande, ser fanático pelo clube como um todo. E qual baixada você foi? Na antiga? Não, eu cheguei na antiga Baixada, que na época era em C, ainda não tinha aquela arquibancadazinha da frente, da divisão com o antigo colégio que tinha. Mas eu também não tenho idade suficiente pra ir na antiga Baixada que teve antes de 97, a tijolinho todo. Eu tenho. Eu tenho idade suficiente pra lembrar daquela que o Oséias subia e escalava me diz lá. uma coisa, cara, pelo visto a gente é parelho de idade. Uma das primeiras memórias que eu tenho do Atlético, que, né, já peguei um Atlético bom ali dos anos 2000, Kleber Pereira, Washington, etc e tal, era o Caveirão. Aquela caveira, aquilo era fantástico, porque era muito grande e na transmissão de TV aquilo ficava muito bonito, porque eram vários com aqueles olhos esbugalhados assim de doido. E isso fez parte pra ti também? As bandeiras também são gigantes, as bandeiras das organizadas. Foi isso também? Tu lembra de alguma coisa assim que tu olhava e dizia, meu Deus, isso é demais? Aquela atmosfera, né? Aquela atmosfera. Cara, eu acho que uma das coisas que possa ter feito isso é o seguinte. Eu sempre fui muito ligado ao rock e ao metal, tanto que hoje eu sou o presidente da Metal Baixada. Por conta dessa ligação, o que acontecia? Eu com 4 anos, as músicas que eu escutava era tipo Death, Iron Maiden, Cannibal Corpse, Sonata Ártica, realmente um metal mais pesado. Por quê? Porque quem cuidava de mim às vezes era o meu tio na casa dos meus primos. E os meus primos, mesmo no interior, no cu do mundo, eles tinham uma banda de metal chamada Hyperion. E eles tocavam uma mistura de heavy metal com death metal. Então eu sempre curti essa parada caveira, a parada mais sombria, uma parada mais pesada, o estilo de música. E talvez essa atmosfera do Atlético, que lembra muito um rock and roll,
Era uma parada que vibrava a bateria como se fosse uma bateria de metal. Cara, aquilo talvez possa realmente ter me feito me identificar mais com a parada. E a parada caveira, cara, até hoje ela é linda, eu acho foda. Tenho 2, 3, 4 caveiras tatuadas. Então posso dizer que também é uma parada que eu me identificava bastante. Gosto muito até hoje. Acho muito, muito foda ela no estádio. Deixa eu pegar um gancho, cara, aproveitar então dessa tua resposta, que era exatamente aí que eu queria chegar. Eu senti nesse processo do Atlético pré-Copa e pós-Copa do Mundo no Brasil, e muita gente fala isso, que eles tentaram gourmetizar a torcida com uma série de medidas, às vezes até contrárias a essa torcida antiga, fanática e etc e tal, encarecendo o ingresso, e a gente entende que o estádio ficou muito mais chique, muito mais caro de se manter, mas encarecendo o ingresso, proibindo às vezes bandeiras, banda, perseguição contra a organizada, e levando a torcida muitas vezes para aquele cenário que os grandes clubes estão levando também, do teatro, do futebol europeia, europeu. né? Isso, todo mundo assiste o jogo sentadinho, Acho que a galera tá bonitinho, esquecendo que a gente não é europeu. etc e tal. Exatamente, América do e Sul, aí cara. implica com sinalizador, implica com banda, implica com bandeira, implica com a organizada, e é uma perseguição desgraçada, criminaliza muitas vezes a organizada. Como é que tu vê isso, cara? Tu que veio dessa paixão do futebol, da torcida antiga, em que se podia muito mais coisa, de uma arena diferente, ou é tudo isso besteira? Tu acha que o Petralha, ele, digamos, é só uma relação como um namoro que é entre tapas e beijos? Como é que funciona, cara? Olha, eu tive uma relação por muito tempo conturbada com a torcida organizada depois que eu perdi um amigo em uma briga de torcida. Agora eu estou tendo uma reaproximação com a nova diretoria da Fanáticos, que quer propor mudanças, quer uma gestão de paz, organização e realmente com foco no Atlético, com foco no principal de uma torcida organizada, que é literalmente torcer pro clube, fazer a festa para o clube. Eu acho que é o seguinte: problema com bandeirão, problema com sinalizador, problema com isso, problema com aquilo, problema com bateria, tudo isso, se foi tirado em algum momento, ou se é proibido pela Conmebol, pela CBF, é por culpa das organizadas, por culpa dos seus comandos. Fizeram por onde? Muitas e muitas vezes. A torcida do Atlético, a Fanáticos, não é santa, fez muita merda, na minha opinião mereceu muitas das punições pelas quais tomou. Eu espero que não tome mais a partir dessa nova postura, dessa nova diretoria, mas mereceu muitas das punições que teve. A gente precisa ser sincero com relação a isso. E o que eu acho é o seguinte: existe uma evolução não só no futebol, mas como na sociedade como um todo. No futebol, além dele ficar mais caro, as arenas têm um custo maior. Pô, só pra você manter a Arena da Baixada é 1 milhão, 1,5 milhão por mês, basicamente. Ou até 2. Depende do uso. É um custo muito alto. O futebol tem um custo muito alto. Não tem como você não aumentar o ingresso. E a culpa, talvez, das pessoas não conseguirem ter tanto acesso, não tá no clube. Porque o clube sabe que tem pessoas que podem pagar aquele valor. Se outras pessoas não têm condição, o problema tá muito mais lá em cima. Tá na política, tá na estrutura, tá no comércio, tá na organização como sociedade. Porque, sendo bem sincero, 90, 150 um valor de sócio não é um valor alto. Não é um valor inacessível para várias pessoas, o suficiente para pegar e lotar a arena. A gente entende que tem pessoas que não tem como desembolsar esse dinheiro por mês, porque às vezes esse é o valor para comprar alimento para uma semana, 2. A gente tem esse entendimento. Então eu acho que às vezes a discussão ela vai muito por um lado diferente. E outra questão é, o perfil do torcedor vai mudar cada vez mais, porque hoje é muito difícil você levar os seus filhos até o estádio, porque o interesse no futebol ele está diminuindo. Por quê? Porque hoje o futebol ele não é mais o único entretenimento que o brasileiro tem. Antigamente, basicamente, o único entretenimento que o brasileiro tinha era a TV aberta, um show de vez em quando na sua cidade e o futebol, que era onde ele podia se reunir com amigos, com várias pessoas e assistir uma partida. Hoje não, hoje o cara tem videogame, tem celular, tem serviços de streaming, tem o computador, tem balada, o cara tem várias opções, inúmeras de divertimento, de entretenimento,
Por que o cara vai no futebol se teoricamente é um entretenimento caro? É um entretenimento que teoricamente não é muito duradouro. É difícil eu convencer o meu filho a pegar e gostar, ter a mesma paixão que eu. Se querendo ou não, nos últimos anos do Brasil se tornou um evento perigoso, com risco. Como que eu vou fazer essa atualização? E com o passar do tempo, essa galera que era mais fanática, que cantava pra cacete, que na época tinha os seus 20, 25, 30 anos, vão começando a ter 45, 50, 60, não vão mais ter a mesma voz, não tem mais o mesmo pique, vão ter que assistir o jogo sentado, vão ter que ficar menos tempo de pé, vai ter que ir mais vezes ao banheiro, mais vezes comprar a sua cerveja ali pra curtir o jogo, já tá em outra vibe. As coisas vão se atualizando. E a culpa não é só do Clube Atlético Paranaense. A culpa é de não transformar o futebol em um entretenimento como os esportes americanos fazem, de ter um show pré-partida, de transformar realmente o ato de ir ao jogo em um evento, de cuidar em melhor da segurança, de pensar em melhor na alimentação, no match day como um todo. Falta muito a visão do brasileiro, e até mesmo na Europa um pouco, em alguns países, de entender que você precisa começar a entender o futebol como um entretenimento. Você precisa começar a dar um pouco mais do que só a partida. Porque cada vez mais, só a partida não vai mais ser um espetáculo suficiente para que eu vá até o estádio. Porque é muito mais barato eu comprar um streaming e assistir da minha casa. Eu preciso ter algo a mais para ir pro estádio. Algo que faça essa experiência valer a pena. Hoje, para muitos, gostando ou não, é uma experiência que não vale mais a pena. Por isso, esses números inflados de torcedores, de porque tal tem 2 milhões, que Flamengo tem 50 milhões, hoje em dia isso não existe mais. Existe o simpatizante, existe o torcedor e existe o consumidor. São públicos diferentes, que eles não podem ser colocados na mesma caixa. Não pode. E como você falou, tem muito mais atrativos em streaming. Eu não preciso sair de casa. Eu posso, se eu quiser, eu pauso e vou no banheiro e depois volto e solto. No Brasil ainda a gente pega muito piratão. Consegue sem pagar nada ali assistir. IPTV, que é liberado, né? Isso é liberado. Então, realmente, eu concordo com você. Eu acho que a gente devia muito aprender com o esporte americano, com os esportes americanos, e trazer mais atrativo pro futebol pra voltar e pegar as pessoas novas pra ir pro estádio. E o esporte, o problema do esporte é que aquela coisa, tu não ganha sempre, né? Então, por exemplo, assim, às vezes, tu escolhe o quê? Tu escolhe levar num jogo que tu considera mais fácil, gastar pra ir num jogo que tu considera mais fácil, ou que valha mais. Não, é uma quarta final de Libertadores, é uma semifinal de Libertadores. Um brasileiro aí, Atlético e Internacional na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, num domingo às 6 da tarde. Sabe? Então tem um pouco disso. Agora, se você transformasse num evento, e lá dos Estados Unidos os caras faziam um show antes, às vezes até tem várias mini coisinhas pré-jogo. Mascote brincando com a galera, a dança e não sei o que, a câmera do beijo. Aí realmente torna diferente, porque imagina, tu tomou às vezes 2-0 ou 1-0, aquele jogo xoxo, jogou contra o Avaí, 1-0 pro Avaí, entendeu? Mas tu curtiu o evento. O evento foi legal. O que eu vejo bastante, eu não sei se é o público geral brasileiro, mas o paranaense eu vejo que ele não vai muito pra ver o clube do coração, né? Ele vai pra ver Atlético São Paulo, ele vai pra ver Atlético Corinthians, ele vai pra ver Atlético e Flamengo. Mas isso não é do paranaense, isso é do brasileiro. É isso que eu não sei se essa cultura é só nossa. Não, é que é uma cultura do brasileiro, que é diferente talvez de muitos lugares do mundo. O brasileiro, ele não gosta do seu time, ele gosta de vencer. Esse é um grande de um problema. E vencer de um grande clube, ainda é melhor ainda. Porque aquela coisa, o futebol, teoricamente, comparado a outros esportes, ele é um esporte meio xoxo. O basquete, você tem ponto toda hora, ele é interessante de ver. O futebol americano é extremamente estratégico, é interessante de ver as movimentações. Tem muito pau show quebra ao redor daquilo, pau quebra. Contato físico é interessante de você ver. O beisebol, ele já é um esporte mais de tiozão nos Estados Unidos, tudo. Corrida também já tá se tornando um esporte mais de tiozão. Então o futebol, ele, cara, às vezes é 0-0, às vezes o jogo é ruim, às vezes o jogo é feio. Então você precisa ter algo a mais envolvendo aquilo. Às vezes é a festa da torcida, que hoje em dia tá muito complicada, tá morta.
Mosaico não, porque o mosaico dá azar, pelo menos no Atlético. Eu já falei que tinha que ser feita uma petição pra proibir mosaico na Baixada. Cara, eu acho que se deu certo 2 vezes foi muito. Exagerado. Deus me livre. Mosaico Furacão, desculpa, mas dá um azar do cacete. Por favor, mudem, façam bandeirões. Mosaico não. Faça-me um favor. Enfim, voltando aqui, até me perdi um pouco. Então, o futebol, como ele é um esporte até um pouco xoxo, ele precisa ter um algo a mais. E eu acho que ainda a galera não entendeu. Mas existe a possibilidade de você criar coisas ao redor do jogo que consigam levar muita gente. Um ótimo exemplo disso foi a ação que foi feita com o Ministério Público, com forma de punição, e levar mulheres e crianças. O tanto que isso não chamou atenção. O que isso não pode ver exemplo de talvez pegar em todo estadual, fazer um jogo só para mulheres e crianças. Talvez pegar e organizar promoções para esse público. Porque, cara, você perde no ingresso, mas você ganha no consumo, você ganha na mídia, na imagem, estádio cheio, teu time. Você pode criar um dia de tal jogo que você sabe que não vai ser movimentado, do sócio trazer um amigo, de pegar e ver pra fazer alguma banda, um dia que pode ter, sei lá, um stand-up nos corredores, igual o Atlético já chegou a fazer uma vez. Cara, você pode ter maneiras de pegar e fazer com que o público venha. Mas isso precisa ser feito de maneira inteligente, precisa ver o que o teu público quer, que também não adianta fazer uns negócios aleatórios sem sentido nenhum. Né? Igual, por exemplo, o Oktoberfest que o Atlético fez na Arena, onde era uma coisa embaixo e outra coisa em cima, durante o jogo. Virou um away e a torcida ficou pé da vida, porque no setor superior não tinha a mesma coisa que no setor inferior. E o jogador louco pra ir pro Oktoberfest, tipo... Vamos falar desse teu gancho, que daí eu quero pegar uma coisa legal, que eu quero muito saber a tua opinião, muito mesmo, tu que é um torcedor raiz. O torcedor brasileiro gosta de ganhar. As SAFs estão vindo aí. As SAFs enxergam o futebol de outra maneira, não só o ganhar. Sim. Como você, torcedor raiz e influenciador de uma série de milhares de torcedores nas redes sociais, enxerga a SAF ou uma possibilidade de SAF futuramente no Atlético Paranaense e no futebol brasileiro essa vinda gigantesca de SAFs? Cara, eu até peguei e fiz um tweet esses tempos falando da bolha das SAFs. Porque é o seguinte, toda SAF que entra, ela sempre vai vender um discurso pro seu torcedor de que agora o time vai voltar a competir, que vai ser campeão. Olha o Vasco, que olha vai o Vasco. ganhar mundial. Promete mundos e fundos depois que fizer uma recuperação no clube ou depois consertar uma coisa ou outra. Sempre assim. Só que, gente, provavelmente os clubes que não vão ser vendidos aqui no Brasil vão ser somente o Flamengo, o Corinthians, possivelmente o São Paulo pela política lazarenta que tem. Todos os outros vão acabar sendo vendidos. É uma tendência no mundo. Agora vamos lá, você vai ter 3 equipes teoricamente com dinheiro e com torcida. E o Palmeiras, eu acho que o São Paulo até pode ser vendido. O Palmeiras é praticamente vendido, né? Então, vamos falar de Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Esses 3 já vão competir sempre porque tem muito dinheiro envolvido e tem ali a sua torcida. Daí você vai ter outras 17 equipes também vendidas com investidores de fora na Série A. Todas elas basicamente vão vender um discurso que as coisas vão melhorar, que você vai poder competir, que a torcida vai poder sonhar contigo. Nós vamos ganhar. Não tem, 4 vão ser rebaixados, 6 ou 8 vão pra Libertadores, quem não vai pra Libertadores um é não campeão. Cai. E não cai, vai ficar ali na Sul-Americana, um só por vez vai ser campeão de uma competição. Gente, isso não existe. Então existe hoje uma ilusão que eu vejo dentro de torcedores do Botafogo, do Vasco, do Cruzeiro, do Bahia, de que a SAF vai ser a solução, e não, agora vai. Eu no Atlético enxergo de uma forma diferente, porque o Atlético ele não vai ser vendido. O Atlético ele não vai ter um dono. O Atlético quer vender porcentagem, menos de 50%. O Atlético ainda vai ser dominante dentro de um projeto. O Atlético hoje não precisa de um dono para consertar, pagar uma dívida e resolver uma cagada. O Atlético hoje precisa de um investidor para pegar e melhorar o projeto e fazer com que ele seja mais competitivo.
Hoje o Atlético já tem uma pessoa interessada em mais ou menos 50% por R$1,5 bilhão de reais, já que o valuation do clube, o valor, foi avaliado em 3 bilhões pelo Bank of America, pelo menos as informações que eu tenho. Então, gente, com esse valor, não tendo dívida, não tendo BO, tendo caixa, tendo estrutura, tendo um planejamento, tendo um projeto, já que o Petralha, ele é para sair em 2024, o Petralha já vai deixar sucessor, vai deixar a FUNCAP bem organizada, vai deixar normas, regras, diretrizes dentro do Atlético, para que o dinheiro que venha seja bem administrado, bem utilizado, para que realmente ele possa ser utilizado de maneira competitiva. Se o Atlético, quando chegar à SAF, conseguir fazer 5, 10 anos extremamente competitivos ganhando títulos, ele se consolida, ele sai na frente. E outra, ele sempre vai conseguir ter o controle total, porque ele vai ter 50 mais 1% das ações pelo menos, já que a tal da FUNCAP, a Fundação Atlético Paranaense, que teoricamente vai ser independente, ela vai ter a famosa Golden Shore, que é a ação de ouro, a ação que vai decidir em caso de impasse entre clube e investidores. Então, eu vejo o projeto do Atlético muito melhor que dessas outras equipes, que a qualquer momento o cara pode falar, não, eu vou transformar isso aqui só num celeiro pra ficar vendendo jogador, eu vou transformar isso aqui numa lavagem de dinheiro, ou pior, como o Botafogo vai começar a virar. O Botafogo vai começar a virar simplesmente um celeiro para as equipes do John Textor na Europa. Os torcedores do Bahia que estão, nossa senhora, Grupo City, o maior grupo do mundo, vamos ficar em segundo lugar, cara, tudo de bom vai pro Grupo City. Ótimo. Grupo City aonde? Na Inglaterra, na Europa. Você acha que eles vão ficar gastando realmente milhões ou deixando boas peças, jogadores de destaque, bons jovens no Bahia? Com uma logística terrível de viagem? Porque hoje um time do Nordeste tá ferrado. Ele tem 3, 4 jogos no Nordeste, fora de casa, o resto tudo tem que vir pro Rio Grande do Sul, pra Minas, pra Cuiabá, pra São Paulo. É um inferno. Uma equipe do Nordeste hoje ela não vai conseguir ser campeã por conta de logística. Isso é muito difícil. Viaja muito mais que as outras, né? Em horas é de por isso que eu falo que o melhor time do ano passado foi o Cuiabá, cara. Pensa num time que viaja direto. Não pega ninguém perto, pensa né? num time que não para um dia pra treinar. Esse time foi bom no passado. É absurdo. O que eu penso da SAF é não o que ela vai fazer agora, o que ela vai dar títulos e jogadores. Eu acho que uma SAF deveria ser o quê? Claro que eles não estão com essa ideia. Estão com a ideia do que você falou do Bahia e tal, e do Botafogo. Que ela vai deixar de legado. Vai construir uma parte médica legal, um CT bacana, investir na base. Tipo, daqui 10 anos, o clube conseguir sobreviver sem aquela SAF. Não acontecer igual aconteceu com o Palmeiras, com a Parmalat, quando o Parmalat saiu, acabou o Palmeiras. A questão é que isso vai acontecer com muita gente, porque em 10, 15 anos vai ter SAF que vai falir, vai ter SAF que vai ser acusado de lavagem de dinheiro e vai ter muita. Na Europa vai ter SAF que vai ser mal conduzida, vai ter SAF que vai começar a cagar pro clube, o dono vai falar, dane-se esse negócio, trata de qualquer jeito, como só mais uma empresa de 200 sendo Manchester. Cara, rico também, o dinheiro que eu gastei aqui. E outra, gente, vamos lembrar de uma coisa muito importante, vai ter polêmica pra cacete, e a gente tem que lembrar que a gente tá no Brasil. Rio Babilônia é o país da puia. Gente. Mas tu acredita que, digamos assim, ó, a generalização das SAFs, né, que nem a gente falou, talvez 17, 16 times sendo SAFs, só na Série A. Poderia mudar, de repente, como já há conversas hoje, a organização do Campeonato Brasileiro, do calendário, da Copa do Brasil, dos direitos de TV, da distribuição da verba, dos horários dos jogos. Tu acha que com as SAFs a negociação seria diferente? Vai, porque daí não vão ser tantas pessoas querendo direitos individuais. Todos vão estar preocupados com o produto, com o lucro, com a melhora do conteúdo em si. Que se você tem um conteúdo melhor, áreas melhores, jogos melhores, um calendário melhor, você vende aquilo por um preço melhor. Se eu vendo isso por um preço melhor e eu consigo bons resultados, mais dinheiro volta no meu bolso. Afinal, eu consigo tirar de volta o investimento que eu coloquei. A questão é, mesmo com isso, mesmo com essa organização, novamente, a gente tá no Brasil. A cultura desse país é uma merda. Quem vem aqui nunca vai vir com as primeiras intenções sendo boas ou bacanas.
vai ser sempre pra ou tentar lavar uma grana, ou tentar pegar e puxar alguma empresa, ou pra tentar puxar gente pra conseguir lucro lá na Europa. Gente, é óbvio. A maior parte das SAFs aqui no Brasil vão se transformar em celeiros pela Europa, que é onde existe a moeda forte e é onde eles vão conseguir lucrar. E isso vai acontecer mais breve possível com Cruzeiro, que vai daqui a pouco começar a vender jogador para Real Madrid, para Valladolid, para não sei quem, que tem muita dívida para pagar. Vai acontecer com o Botafogo, vai acontecer com o Vasco. O Vasco, que é o torcedor mais iludido do momento, na minha opinião, pegou a pior gestão de SAF que tem, que a 777 não teve sucesso em nenhuma das equipes que pegou. Mas justo no Vasco, que é uma zona e é uma putaria Desde política, sempre. vai dar certo. Ah, mas nunca na vida. Nunca. E fora que o torcedor brasileiro é chato, né? Não, torcedor brasileiro não é que ele é chato, torcedor brasileiro ele é violento. O meu time, ele fica em 20º, 16º, mas com a SAF ele vai ficar em primeiro. E se perder 5 jogos, vamos lá em cima do presidente da SAF e vamos xingar. Vamos falar de dinheiro falando nisso. Vamos lá, agora eu quero ver ele enlouquecer. Hoje eu tô mais solto porque é futebol, você sabe como é que eu sou com futebol. Homem, seguinte, temporada tá aí. Vocês estão com um técnico duvidoso, não tem um trabalho sólido, ruim. De longo... aí eu deixei pra ti, né? Não foram feitas grandes contratações, grande reforço pro time pra mudar o elenco do ano passado, que era um bom elenco, mas que faltou peça no final e acho que a derrota da Libertadores é clara sobre isso. Não, a derrota da Libertadores você pode botar 110% na culpa daquele arrombado do Pedro Henrique. Que eu tô falando desde 2021 que tem que vender esse lazarento. E falta o zagueiro, que trouxeram o Dedé, que não jogou, sei lá eu por que trouxeram o Dedé. Emprestaram o Zé Ivaldo pro Cruzeiro. Emprestaram, que fez uma baita temporada, inclusive. Se o Zé Ivaldo tivesse jogando, a gente tinha sido campeão. Pois é, óbvio. Agora eu já consegui, te trouxe. E aí, cara, você acha que esse pé no freio desse ano é o pé no freio de todos os anos em que dá merda, no meio da temporada a gente vai consertando o pneu do carro com o carro andando e aí acaba fazendo na sorte uma boa temporada no final? Ou é esperar pra no ano que vem botar pra fuder? Porque dinheiro tem. O que tá acontecendo? Tá. Dinheiro tem, mas pelo menos o papo do Petralha com o conselho que teve numa reunião nesses últimos tempos, é que o objetivo primeiro é conseguir organizar o acordo tripartite e pagar a nossa parte da ENA. O Atlético quer pagar 50 milhões à vista e parcelar o resto em 20 anos. Pra já resolver logo esse BO, porque o governo e o estado e o município tem que se coçar pra cumprir com a sua parte. Então o objetivo é ficar quietinho. O Atlético tá trazendo agora um zagueiro, que é o Kaique Rocha, trouxe o Fernando, mas porque vendeu o Abner, e tá Espensoso ali pra janela do meio do ano. Eu acho que o Atlético está cometendo o mesmo erro que comete com frequência. Não faz uma boa janela de início de ano, vai ter que consertar no meio do ano. E o Atlético ele tem uma visão que o mundo prova que está errado, que é treinador não ganha jogo. Treinador não só ganha jogo, como ganha campeonato. O Atlético inventou técnico em 2014, 2015, 2016... 2017, daí veio 2017 também, 2016 não, porque daí teve autor no meio da temporada, 2018, 2019 não, porque permaneceu com o Thiago Nunes, que também foi uma coisa aleatória, ninguém imaginava, 2020 inventou com o Dorival é um treinador medíocre pra baixo, ele é tenebroso que só consegue ganhar alguma coisa com um time extremamente forte na mão, e mesmo assim ganhando títulos, ninguém quer ele no clube, o Flamengo não quis ele. E não perdeu tanto pro Atlético quanto pro Corinthians no ano passado, no detalhe. 2021 tentou inventar de novo. 2022 trouxe o pior treinador da história do Atlético, um dos piores da história do futebol brasileiro, que é o Alberto Valentim, que ele tem tanto talento pra ser treinador de futebol, quanto Elisa Sanches tem talento pra ser uma freira. O Antônio Oliveira eu considero muito melhor que o Valentim, inclusive. Cara, o Antônio Oliveira o pessoal do Cuiabá gosta dele. Cara, o presidente do Cuiabá gosta dele. O Antônio Oliveira, ele é o Pelé e o Alberto Valentim é o Ribamar. O Alberto Valentim, ele não é treinador de futebol nem no mínimo. Ele não tem capacidade pra sair C e sair D. Não, nem pra treinar o Cascavel. Não tem como. Cara, Cascavel ia ser muito pra ele. E daí,
novamente inventamos esse ano com o auxiliar do Felipão. O Atlético continua com essa ideia de merda. E daí, jogou o time no Paranaense porque sabe que vai ganhar as partidas, porque o time se impõe fisicamente, os jogadores são melhores tecnicamente, e daí ilude alguns torcedores que ficam, não, mas tá ganhando, mas não tá jogando bem. O clube não tá jogando bem, você não consegue encontrar um padrão tático na equipe, e eu acho que vai acontecer a mesma coisa que acontece quase todo ano. Vai até abril, maio, vai ter uma sequência ruim, vai ser demitido, daí vai vir alguém pra apagar incêndio, daí o Atlético vai chegar em uma final ou ganhar alguma taça. É sempre isso que vem acontecendo. Enquanto o Atlético não mudar a visão de que você precisa investir em treinador, que treinador ganha jogo, que treinador ganha campeonato. Pô, se não aprendeu com o Felipão agora, que chegou, conseguiu arrumar o barraco e levou a gente pra uma final de Libertadores, porra, pelo amor de Deus, né? Eu acho que o Petralha, ele ainda precisa se organizar com relação a isso. Treinador hoje no mundo, o mundo vem mostrando que o treinador, ele é a peça primordial de uma equipe. Arteta, Pep Guardiola, o cara que tá agora, o Ten Hag. Claro, a gente tá falando de treinadores top do mundo, mas por quê? Porque a gente consegue ver a diferença que um bom treinador faz em uma equipe, que, pô, tem vários bons jogadores, mas se você não tiver um líder decente e consiga organizar aquilo, nada vai funcionar. O Atlético, no momento, não tem um líder. O Atlético não tem um treinador. O Atlético tem um auxiliar técnico que tá ali se aventurando. E outra, o Maio tem essa ideia de que ele quer um manager, um Alex Ferguson da Baixada. Isso deu certo no Manchester e no Arsenal. E ainda assim com muitas indas e vindas, com muitos problemas, com muitos percalços. Isso não vai funcionar no futebol brasileiro. Isso não vai funcionar aqui. É uma ideia tenebrosa. Então, na minha opinião, o Atlético, ele tem muitas qualidades, mas ele se vicia muito em erros, onde ele parece que ele vê a solução, mas mesmo assim ele se recusa a acreditar e volta a repetir o mesmo erro. É um ciclo vicioso. Você falou do técnico ganha-jogo, é só pegar o do Fortaleza, né? Porra, o cara é foda. E o do Palmeiras também, que eu acho o time do Palmeiras mediano pra bom. É, isso não aí. acho um time top. Eu acho Mas que o aquele cara, ele é um monstro. Faz milagre. É. E do Fortaleza, então nem se fala, né? Que a gente já falou de coisa Até de viagens. O Diniz, que consegue até por um certo período fazer um negócio absurdo. Mano Menezes, cara, você pode falar tudo, Esse mas o elenco Mano do Inter Menezes era faz ruim. equipes muito Constrói um competitivas. time muito. É. O Inter é um time muito medíocre pra Esse baixo. elenco do Inter era medíocre e esse ano tá pior, hein? Mandou embora Edenilson, mandou embora ali peças Tyson. Eu ia perguntar, você Esse é ano tá colorado, pior. o que você achava do Kaique Rocha? Eu sou gremista, na verdade. Eu sou gremista. Eia! Eu sou gremista, cara. Tá feliz com o Salles? Demais. Não tem como não tá, né, cara? Porque pensa Muitos bem, ó. milhões Se envolvidos. vocês. Não, ó, vamos lá. Se vocês estão felizes com o Pablo, Não, Por que se que não vai vocês... como é que vírgula. a gente não vai estar feliz com o Não, Soares, vocês, né, cara? vírgula, vocês, vírgula. Pra mim, o Pablo não tem nível pra estar no Atlético. É mesmo, cara? Mas porque assim, ó, o que eu considero do Pablo? Ruim. Não, ele é limitado Pé de tecnicamente. vírgula. Tá, ele é limitado tecnicamente. Mas ele é esforçado. Esforçado. Tipo o mas Canóbio. coloca lá O que eu Canóbio coloco é também. limitado tecnicamente, mas Não, ele é o Canóbio esforçado. mostrou muito no Penharol. A questão é que ele não tava sendo utilizado na posição correta. Mas é que o Penharol é foda, né, cara? O Pablo, ele teve uma temporada decente em toda a sua carreira, que foi em 2018, e ainda foi metade de um ano. Ele teve no Que nível do tudo Gabigol, encaixou. cara. Que até então ele tava quase Não, saindo ele do Atlético, nunca né? teve no nível do Gabigol. Aquilo lá foi um delírio coletivo do Flamengo e do São Paulo. Porque o Atlético ganhou um título e todo mundo falou, meu Deus, o Atlético ganhou um título. Foi o primeiro título internacional. Eles falaram, meu Deus. Se impactaram com muitos jogadores que estavam lá. Só que, de novo, pra mim o Pablo, ele é medíocre. Ele, por mais seja um queridinho da torcida, porque foi ídolo, porque fez o título da final, porque ele era identificado com o clube. Cara, idolatria não ganha jogo, identificação não ganha jogo, ser querido não ganha jogo e ser esforçado não ganha jogo. Desculpa. O que ganha jogo é qualidade técnica, entrega somado a desempenho e principalmente entendimento tático. Boa utilização do atleta. O Pablo fez 5 gols no Campeonato Paranaense, cujo, cara, no mínimo 3 deles ele não faria contra uma equipe de Série A que tá brigando pelo rebaixamento, igual aquele primeiro que ele fez contra o Rio Branco, e 2 que, pelo amor de Deus, se ele não faz o gol, ele é um imbecil. Mas ele já errou muito gol mais fácil. Já, Ele já errou muito. já, Eu acho mas que ele contra começou o equipes ano mais bem. fortes. No Paranaense, pelo amor de Deus, no primeiro gol contra o Rio Branco, ele erra o domínio com a perna,
bate sem querer na outra perna, vai pra frente, ninguém corre decente na frente dele, num pasto que tava lá em Paranaguá, ele chuta pro gol num goleiro que parece um pamonha. Rio Branco não fez nada até agora. Eu acho que não Tá tem pra nenhum cair. ponto. Eu acho que cai. Vai cair, tá Vai com cair, o Jobson. vai cair. Expressou o Jobson. Falando do Rio Branco. Então, gente, o Pablo, eu já cansei de falar isso, eu já comprei algumas brigas por conta disso. Não se iludam porque campeonato paranense não é parâmetro. Olha quem ganhou ano passado. Dos times, não, a maior parte dos times são semi-amadores pra baixo. E de novo, o Pablo, a gente viu ele ano passado, a gente viu nos anos no São Paulo, e a gente já viu aqui em alguns anos no Atlético. Ele não tem nível. Se o Atlético é um time que quer ser campeão da Libertadores, ele não pode pensar em idolatria e manter um Marcelo Cirino e um Pablo dentro do elenco. Você precisa procurar um jogador melhor. Pelo amor de Deus, não tem condição. Ah, não fala do Cirino, cara. O Cirino, cara, ele me deu uma das maiores alegrias como gremista da minha vida, que foi aquele drible desconcertante aos 40 e todos do segundo tempo, na final da Copa do Brasil, no Beira-Rio, em que ele dá uma caneta em Edenilson e Rafael Sobis, limpa o lance e dá o passe pro segundo gol do Atlético, assassinando o sonho colorado. Eu não conheço o Cirino e não quero falar mal, não conhecer do cara, mas eu acho que ele deve ser uma pessoa que não cuidou no começo da carreira e hoje em dia tá sofrendo isso. Sim. Não, ele é médio. Tomou decisões erradas. No começo da carreira, depois de um tempo... Igual o Kaique Rocha, é médio, viu? Não te ilude. E o cara vai chegar a uma altura que não consegue mais fazer o que ele fazia, com pouca idade. Sim. Chega uma altura que não dá, jogar em alto nível, que é o Atlético, que é uma Série A. Então o Atlético tem que correr atrás. Não, Série A, Libertadores, Copa do Podem Brasil. ser pessoas bacanas, o Pablo parece ser um cara muito firmeza, muito gente boa, tal, mas eu prefiro um Daverson, que é um retardado da cabeça, mas pelo menos tem bola no pé. Caramba, essa foi Daqui a alguns anos vai ficar um Daverson. Você vai comparar o Daverson com o Pablo? Um cara que fez gol em final de Libertadores, foi decisivo no Campeonato Brasileiro 2018, jogou na Europa bem, 2 vezes, com o Pablo. É que o Davidson ele pode tomar o amarelo simulando um tapa do juiz, né? Mas ele faz o gol. O que adianta eu ter o Pablo dentro de campo que não toma um amarelo, mas erra um gol embaixo da trave? Desculpa, mas o Davidson contra a Croácia, o Brasil tinha ganho. Fato. O cara tinha se jogado, aquele lance do Fred Aí sim. Ele tinha dado um carrinho, tinha feito um círculo, até o Fora goleiro. que ele tem estrela. Ele tem estrela. Impossível Isso é falar verdade. ao O contrário. Brasil teria ganho de 1-0, ele teria enrolado os 4 minutos no chão. É verdade. Teria enrolado os 4 minutos no chão, porque o cara é inteligente. Não, o Davidson é fantástico. E perguntar agora, Mário Celso Petralha, como está seu gato? Tá com um rim, comendo ração especial, tomando medicação. Ele, pelas minhas contas, ele já teve 24 filhotes, vão nascer mais uns 4, 5. Muda o Catra nome dos pra gatos. cara, você tem que mudar o nome pra Catra. É, Não dá mais pra ser o Mário Celso. É que não dá pra castrar ele porque ele só tem um rim e a outra gata não dá pra castrar porque ela tem problema de saúde também. Então é conviver. E o que tu faz com os gatinhos? Vou doando e alguns eu fico. Ele é um esquema de pirâmide. Eu tô com um Mário Celso, 3 clones de Mário Celso em casa. Eu tenho a Glória Maria, o Tommy Shelby e a mãe Elizabeth. Os nomes são fantásticos. Não, eu tenho um gato preto em casa que se chama Temer. Michael Temer. Michael Temer. Minha mãe é fã do Michael Jackson, a gente ficou na dúvida, só que eu resolvi colocar Temer porque era bacana. É um gato preto com miado rouco e as 2 pezinhas que ficam pra fora, parecia um vampiro. Praticamente um vampiro. Fantástico. E o Mário Celso Petralha, o de verdade. O que é o Mário Celso pro Atlético pra você? Cara, ele é o cara que revolucionou o futebol do Atlético. Ele provavelmente ele é o maior nome da história do clube como um todo. Ele é um cara extremamente visionário, inteligente. Ele soube tratar tudo como uma empresa, soube comprar muitas batalhas. Ele é um cara que, na minha opinião, ele é o maior dirigente da história do futebol brasileiro. E eu acho que ele tá no top do mundo como dirigentes. Que eu acho que você nunca conseguiu ver um projeto de pegar um clube de bairro e transformar esse clube em um dos mais competitivos, não só do seu país, como do continente. Eu acho que você não consegue ver nenhum parâmetro disso, talvez, no mundo nos últimos 30, 40 anos. Ele tem os seus defeitos? Sim. Por mais que muitas pessoas não queiram ver, não admitam, acham que o Mário é perfeito, e tudo que ele fala e faz é perfeito, porque afinal está dando resultado, não. Ele tem muitas falhas, ele tem muitos vícios, ele tem muitos problemas. Eu acho que por conta dele o Atlético tem a pior relação clube-torcida do Brasil, envolvendo Série A e Série B. A relação do Atlético com o seu torcedor é a pior que tem da Série A.
com tranquilidade. A comunicação do Atlético é ruim. O gerenciamento do torcedor é ruim. A ideia de tratar o seu consumidor é muito ruim. E eu acho que o Atlético ainda não cresceu muito mais por conta de algumas birras e de algumas ideias que ele tem. Eu vejo o Maio como um cara que, tratando de investimentos, ele é um investidor muito conservador. Ele é inteligente, ele é visionário, mas ele é conservador, ele é calmo, ele é tranquilo. Isso tem o seu lado bom, estamos vendo agora, mas falta em alguns momentos ele arriscar, falta em alguns momentos ele entender que no futebol você precisa às vezes contratar um nome forte, buscar investidores pra, animar sua torcida, trazer mídia, vender camisa. O Atlético tá basicamente 3 anos com a mesma camisa, com um discurso idiota, porque o Atlético não consegue vender todas as suas camisas, claro, não consegue fazer uma boa campanha, não trata bem o seu torcedor, não tem uma boa relação com o seu consumidor, a camisa em si ela não tem uma pesquisa feita de uma maneira que vai agradar o seu consumidor final. Os torcedores odiaram a primeira camisa do Escudo Novo. A segunda camisa, ela é questionável para muitas pessoas. Como é que você vai lançar um produto sem fazer uma pesquisa de mercado para saber se as pessoas gostam? Não é você que tem que gostar, o público, cacete. Então acho que é o seguinte, administrativamente e esportivamente ele tem muitos méritos, mas em questão de relação e em alguns pontos, como algumas birras dele com o treinador, tudo mais. O Carille foi obra dele, jogadores. inclusive? O que aconteceu ali, cara? Carille pegou e brigou com o dirigente depois da goleada contra o Strongest, vazou. Teve ali uma conversa de que rolou vias de fato no vestiário lá na Bolívia, com um certo dirigente, que é complexo também, mas é difícil. Também o Carille, cara, ele não tinha perfil pro Atlético, ele não parecia que tava com tesão aqui. Ele foi um erro de percurso que, o graças Carille a Deus, foi um erro de cedo. Estratégia, porque o Atlético jogava de um jeito, o estilo do Carille era outro. O Atlético joga de que jeito? O Atlético, bom... Diniz, Thiago o Nunes? Felipão, Diniz, Thiago Nunes. Eu acho que mais Thiago Nunes, assim. Mais Thiago Nunes. Mas com o Felipão, a sorte do Felipão foi que o Carille mudou o Atlético com um jeito mais defensivo. Aí quando o Felipão chegou, ele só organizou aquilo. Mais defensivo, um time que toma acho que 4, 5 de cabeça no mesmo jogo. O estilo do Carille, o estilo do Carille é defensivo. Ah, mas deu tudo O errado. Felipão Né? também. O estilo, Deu tudo errado. Daí ele já arrumou. Daí o Felipão, como um técnico de verdade, só ajeitou aquilo que ele tinha construído. Olha os treinadores. Mas eu gostava do Atlético velocidade. Cara, mas justamente o Thiago Nunes. Mas os também melhores times do Atlético foram times de velocidade. Mas 95, que vendeu todo mundo. 99, 2001, 2005. 2004, 2013, 2018, 2019 sempre foram times velozes, de transição rápida, de intensidade. Mas olha as peças também, né? Tá, mas mesmo assim, você tinha uma ideia de jogo. Parece que depois do Thiago Nunes e até um pouco antes, o Atlético não sabia mais o que queria, se era o saber sofrer, se é um time extremamente ofensivo, como seria com o Diniz, se é um time um pouco mais equilibrado, como talvez seria com o Dorival, se é mais defensivo com o Carille e Felipão. O Atlético não tem uma ideia de jogo, mesmo vendendo pra muita gente, uma ideia de jogo cap. O Atlético, ele muitas vezes tem mais sorte do que juízo. Os resultados acontecem, é inegável. Por ter bons salários, por pagar em dia, por ter uma boa estrutura, por ter uma boa organização. Mas o Atlético em si é uma fábrica também, assim como todas as equipes do futebol brasileiro, de tomar más decisões, pelo menos nesse comando, nesse gerenciamento. Eu acho que o Atlético ainda não definiu o que quer para o seu futebol. Isso prejudica o desenvolvimento da base. O Atlético precisa melhorar isso. E prejudica muito a equipe principal, que às vezes a gente tem que perder 3, 4 meses com um treinador que obviamente não ia dar resultado. Pra mim, o Paulo Turra não passa de abril e maio. Eu acho que ele não tem capacidade. Daí a gente vai perder o Felipão, ele vão ter que correr atrás do mercado pra fazer tudo de novo. É sempre a mesma guerra. E voltando ao Petralha, então é uma coisa de amor e ódio. Sim. No final das contas. É uma relação... Vale uma estátua? Cara... Eu não sou favorável a estátua pra nada, e até onde eu sei, uma vez foi proposto numa reunião do conselho fazer uma estátua pro Mário, só que o Mário ele é uma pessoa muito... Não digo egocêntrica, ele é uma pessoa muito... que ele zela muito pela imagem dele. É uma pessoa muito vaidosa. Ele falou que ele não quer uma estátua pra ficar pombo cagando nele. Justo. Então... Acho que não precisa. Só por isso, não por outras coisas. É uma curiosidade que lá no Atlético, ali na arena,
quando você faz o tour da arena, tem a parte dos troféus, né? Da história do time. E ele tá dividido um pedaço, digamos assim, de 2x3 ali, que fala até 95, a história do Atlético, as primeiras chuteiras, a primeira bola, etc e tal. E aí, cara, de 95 pra cá, que é tipo 3 vezes maior. Esse é o tamanho do Petralha. Tu tá entendendo? Esse é o tamanho do Petralha. Eu digo que o Atlético é um antes Atletiba e outro pós Atletiba, de 95. É isso aí. Nunca uma goleada fez tanto resultado. Aquele Atletiba de Páscoa foi, como eu posso falar, foi o início da caminhada do Atlético pro topo. Foi o momento onde o Paraná Clube começou a ver um espaço para desenvolver a sua arrogância, e foi o momento onde o Coritiba estacionou e sentou em cima do seu passado. Foi um dia que mudou a história de 3 clubes. Naquele dia o Paraná se sentiu muito arrogante, achou que ele ia ficar acima dos 2. O Coritiba sentou em cima da própria história e falou: eu vou ser o maior do estado, foda-se. O Atlético falou: não, eu vou mudar essa porra. Eu vou fazer algo diferente. Eu vou dar a volta por cima. Reza a lenda que na entrevista que ele deu, ele tava chorando, né? Que a entrevista com o Petralha dele, ele estaria chorando, dizendo que isso não vai acontecer nunca mais. Não, chorando não, porque é difícil ver o velho se chorar, mas ele tava chorou puto. na vida. Hã? Não sei nem se ele chorou na vida. Eu acho nem que ele nasceu, eu acho que ele já nasceu falando: seu pulha, não bata na minha bunda. Eu terceirizo, o Petralha não chora. Canalha. Não sei Nem se de ele raiva? É ser humano, nem de raiva. Não, de raiva é foda. E o que você acha do futuro do Atlético? O que vem do futuro do Atlético? Cara, isso é uma coisa que eu venho pensando muito nos últimos tempos, porque tudo indica que o Petralha vai sair em 2024. Existe uma questão que ninguém sabe o que vai acontecer quando ele vai sair, né? Porque ainda é muito centralizado nele, a gente não sabe ninguém vai substituir. A gente ainda não sabe como vai funcionar a SAF. A gente não sabe como vai funcionar a FUNCAP, que é importante pro clube. A gente não sabe como vai ser o futebol brasileiro depois desses movimentos. Então, pra mim, eu vejo o futuro do Atlético bom ainda pelo nível de organização e planejamento que se tem, mas eu vejo ele como uma grande incógnita, porque quando o Mário sair, eu vejo que talvez possa existir uma guerra de muita gente que tá aguardando há anos para tomar o poder e possa fazer cagada. Eu preciso ver o que vai acontecer quando o Mário sair, para ver como o Atlético vai se organizar. Tudo no Atlético vai depender da saída dele, de como vai ser a saída, como vai ser essa transição de poder dentro do clube. Porque tem muita gente lá que, obviamente, tá esperando o Mário sair para tomar o lugar. Agora, como isso vai acontecer, de que maneira, quem será, vai definir toda a história do Clube Atlético Paranaense. É que pode ser um cara que vai continuar a história dele, como um cara que vai gastar milhões em vários jogadores, que vai ficar 2, 3 anos entre os primeiros e depois começar a dever, igual aconteceu com o São Paulo. Então é uma pergunta muito foda, porque o projeto da mini arena no Caju vai sair mesmo? Como é que tá isso? Vai sair, já foi contratada uma empresa de arquitetura da Alemanha que já fez todo o projeto. O Atlético quer fazer porque ele entende que o futsal ele é muito importante para desenvolver jogadores de bom nível, de ótimo nível, por conta da quantidade de vezes que toca na bola, intensidade, a presença daquele atleta no jogo. Então o Atlético vai investir bastante nessa parte do futsal para ele ser um caminho para o futebol. Então eu acho que deva sair a partir do momento onde o Atlético consiga finalmente negociar e resolver a dívida da arena. E provavelmente isso vai ser pago à vista com a venda do Vitor Roque, que vai render dinheiro pra cacete. Eles querem fazer um clube pra jogar o futsal mesmo, ou Sim. Só pensando na base? Não, Só pensando vai pensar prioritariamente na base, mas vai ter uma equipe de futsal sim. pra jogar o Paranaense, futuramente o brasileiro e tudo. Quanto vale o Vitor Roque? Já que tu falou do Vitor Roque. Porque, pelo visto, não vale o que o Barcelona quer pagar, né? Cara, na minha opinião, muitos do Atlético vão me xingar isso. Eu não acho que ele vale os 72 milhões combo total que é o Hendrick, porque eu acho que
que o Endrick ele tem hoje do mercado, e as pessoas têm que entender que, infelizmente, não é só qualidade técnica. É mercado, é prospecção, é Vitrine. a vitrine, a análise, tudo isso diz que o Endrick vai ser mais jogador que o Vitor Roque para o mundo. Então a imprensa Falta- inteira falando do Endrick há E 2 não anos. só no Brasil, no mundo. Analistas de futebol do mundo, olheiros do mundo inteiro falam mais dele do que falam do Vitor Roque nos últimos anos. O Vitor Roque pode ser mais jogador? Pode. Mas as pessoas têm que entender que é o mercado que decide, não é, gente? Não vale os 72 milhões de acordo com o mercado, mas eu acho que vale uns 45, 50. Tá evoluindo pra ser mais do que esses 35 que o Barcelona ofereceu. E quem quiser vai ter que pagar isso e ainda vai ter que pagar os impostos. Tem mais essa, Eu né? quero que venha limpa essa grana pro Atlético. Pelo amor de Deus, né? O que você falou é verdade, do negócio de mercado, de vitrine. Muitos vão discordar comigo, mas não acho que o Vinícius Júnior é tudo isso que falam. Porra! Não acho. Eu acho que tem jogador igual ele na Europa, não tô dizendo brasileiro. Brasileiro até ele pode ser. Mas na Europa tem igual ele ou até melhor. Cara, Mas eu acho que o marketing em cima dele é muito Eu forte. acho que não era. Do mesmo jeito que vai ser o marketing em cima do Endrick e do Ó, Vitor Roque. O realmente. Vini não era. não o Vini era. não Hoje era. ele é. Hoje ele é. Não Hoje ele é. considero, cara. Cara, não é não Eu gosto mais do Rodrigo do que ele. Véi, não considero. São posições diferentes. O Rodrigo é centro pra direita. Mas tá jogando do mesmo lado que ele agora. Não, toda vez no Real Madrid ele Mas- sempre entra naquele lado. Mas, cara, o Vinícius Júnior ele é diferente. Ele tem o drible, ele tem a agilidade, ele tem a velocidade. Arrumou a finalização. Tá arrumando, tá melhorando a finalização. E de novo, ele tem o quê? 22 anos? É assustador. O auge de um jogador na Europa é 26, 27, 28, 29, 30 anos. Forma física dele. Ele tem mais evoluiu. 4 anos pra se desenvolver pro seu pleno auge. É. Mas o Rodrigo E também. ele já fez um gol de final de Libertadores. Os dois foram comprados De pelo Champions. mesmo valor. Isso. Os dois foram comprados pelo mesmo valor. Os dois, pra mim, têm potenciais absurdos. E outra, a maneira que ele tem enfrentado o que ele tá sofrendo, que é Racismo. desumano o que ele tá sofrendo. Às vezes Assim, ó, pro espanhol é até normal, vou né? abrir parênteses pra minha opinião, Infelizmente. quero ver a opinião do Paulo também. É o seguinte, eu acho que ali é muito difícil tu punir o CPF, porque é uma torcida inteira, praticamente. Ali, infelizmente, tu vai ter que punir o CNPJ. Porque senão não vai parar, não vai acabar. Entendeu? E é questão de tempo pra eles fazerem algo pior. Eu acho que quando tu tem um manequim representando um jogador estrangulado num viaduto, tá demais. Tá demais, independentemente se for pro racismo ou por qualquer outro caso. É exagero, é ameaça. Tem gente que, pô, por muito menos o Williams que vazou do Corinthians, porra. Então, só um pouquinho. E o jeito, a maturidade que ele tá encarando isso aí, que já vem de tempo, cara, muito jogador ali tinha desabado, hein? Não, tudo bem. O cara é monstro. Sim, Eu não- ele tem nenhum uma momento- mentalidade, um background, ele tem qualidade, ele tem um poder de decisão, ele é inteligente, ele ainda tá se desenvolvendo. É uma posição que, cara, é difícil de jogar no maior clube do mundo. Errou que é o aquele Real Madrid. pênalti. Imagina como é que entra isso na mente dele. O Rodrigo ou Vini? O Rodrigo perdeu o pênalti. Rodrigo perdeu o Não, não. pênalti. Isso. Não, mas eu não falei que ele. Eu acho ele um baita jogador, mas eu não acho que ele é o que o marketing vende. O que estão vendendo, o que a imprensa vende. Acho que a imprensa dá uma. Dando exemplo do Endrick. Porque ele tá melhor que o Neymar, né, cara? Então, Tem que vender, né? dei o exemplo do Endrick. Eu acho o Vitor Roque mais jogador que o Endrick. Porém, lá fora, quando os dois forem, o Endrick vai ter muito mais. Ser o melhor. É que o Endrick ele vai pra ser um substituto do Benzema, cacete. O ataque do Real Madrid vai ser Rodrigo, Vini e provavelmente o Endrick. Que é mais novo que o Vitor Roque, inclusive. É absurdo. Ah, mas é coisa de. Nem um ano chega. É, um ano, Mas cara, um ano isso faz não- uma diferença. Não, tudo bem, mas É eu que- acho o Vitor Roque mais jogador que o Endrick, porém eu acho que lá fora É que eu vai acho que ser o mais Vitor visto o Roque Endrick já do Vitor mostrou Roque. mais, mas por Isso. tudo que se escuta, por tudo que se fala, o Endrick ele tem muito mais virtudes do que o Vitor Roque. O tempo vai dizer. Não vou ser eu, Tempo não ao vai senhor ser da nem vocês. razão. O tempo é o senhor da razão, é o tempo que vai provar. Mas tudo vai depender da escolha do time, do desenvolvimento, da cabeça, da mentalidade, do esforço, da sede pela vitória de cada um. Tudo muda a hora que um atleta chega e pisa na Europa. É verdade. Um dos dois pode flopar muito. Quantos os dois voltaram? podem- os dois podem explodir muito, podem os dois competir pela bola de ouro, desbancar talvez, sei lá,
Mais pra frente o Mbappé e o Haaland. E não sabe. É uma caixinha de surpresas. São 2 jogadores absurdos. Não, eu entendo, mas eu acho que ainda vão. Mesmo assim, o marketing vai partir mais pro lado do Endrick. Ah, não, vai. Não, Rio São Paulo, eixo, Tudo né, cara? vai Eixo, depender eixo. de como vai jogar na Europa. Se o Vitor Roque jogasse no Flamengo, o papo era outro. Ah, sim. Aí eu Papo era mudaria outro, meu discurso e papo era diria outro, que o papo era Vitor Roque seria melhor. Que daí de tu ia marketing. ter Fox Sports, a Tudo Band, Iam a falar Globo, o dia inteiro falando do Mas, cara, o pô. Vitor Roque mesmo aqui já falam pra cacete desse piá. Mas imagine o Vitor Roque fazendo um gol da classificação aos 90 minutos pro Flamengo. Eu tenho a noção Ali ele dos seria vendido pro Real tamanhos. Madrid. Mas eu acho que a hora que vai pra Europa, o negócio muda de figura, porque ele vai estar Não, representando lá é o diferente. país. Lá é diferente. Aqui ainda tem uma ligação muito forte com o clube. A hora que tá na Europa, se você tá rendendo pra minha seleção, se você tá rendendo pra cacete no clube, eu vou falar, cara, o tanto falaram do Firmino, e o Firmino saiu daqui do quê? O Arthur. Sim, Richarlison. Richarlison saiu do América Mineiro do Fluminense. Não fale do Arthur, pelo amor de Deus. Cara, O Arthur? ruim. Cara. Cara, eu nunca entendi por que Arthur é ruim. pagavam tanto pra esse cara. Arthur mano. é ruim. Ele tem sono. Arthur é ruim. Não, é que o Arthur, em 2017, ele era absurdo. Ah, Como o também. Luan era absurdo. Luan Cara, também. Só que, cara, 2017 virou de Foi 2017 uma pra das 18 e já Libertadores era, mais fáceis que se teve. Ele enfrentou o Lanús. Cara, se o Atlético tivesse passado do Botafogo naquela desgraça, se não tivessem botado a merda do Ribamar pra jogar aquele jogo, cara, o Atlético tinha com toda certeza competido até o final também. Que foi uma Libertadores de um nível técnico muito baixo. Acho que até É o verdade. Pablo jogaria bem no Grêmio daquele ano. Não. Não, né? Eu também acho. Vamos manter os exageros. Calma. O que aconteceu Exato, em 2018 foi um... Não, é que ali deu tudo certo, cara. O Renato conseguiu achar o que ele precisava. É. E. Fez o Cortez jogar, pelo amor de Deus. Não. É isso aí. É isso aí. Cara, Tá entendendo? O Cortez casou no Habib, velho. Entendeu? O cara merece É esse respeito. cara. E essas trocas do Atlético de colocar um H, mudar o símbolo, o que você acha? Curte o novo símbolo? Cara, Isso é bom pro mercado? É bom pro mercado porque essa ideia do minimalismo entra, é importante como marca, é importante para vender produtos, tudo. Não é que eu gosto ou desgosto. Eu prefiro o brasão antigo, o antigo cap, mas eu aprendi a aceitar esse escudo novo. Hoje eu convivo bem com ele. Por mais que ele seja uma cópia descarada de um símbolo utilizado pela Nike em um evento. Eu não sei até hoje como a Nike não processou o Atlético ou a OS que fez o negócio. Que é descarada a cópia. Pode não ficar putos, mas é descarada a cópia de maneira ridícula. Tanto que tiveram que criar todo um conceito ao redor do escudo para ele ser aceito. E para mim muito daquilo ali foi encheção de linguiça. Mas uma encheção de linguiça lazarenta de grande. As mudanças são importantes, ok, mas sei lá, eu ainda acho que elas foram feitas. Foi feita uma disruptura muito grande com relação à história e à identidade do Atlético Paranaense como um todo. A ideia das listas em diagonal, tudo complicado. O H no nome, ele vem desde a fundação do clube, ok, eu acho isso extremamente bacana. Trazer isso de volta, já que ele estava lá originalmente. Agora, com relação ao escudo, por mais que hoje eu aceite ele, eu acho que existiu muito pouco zelo pela história do clube, pela identidade da torcida com o clube, e fizeram algo como se fosse uma marca fria. E que hoje a gente aprende a gostar porque a gente ganhou títulos com essa camisa, com esse escudo. E só por isso. Podia ser pior, Aceitou, podia ser Red Bull Atlético e mudar cor e mudar tudo. Ganhando o título, eu quero que se lasque. Eu não sou esse torcedor extremamente apegado a não sei o que. Cara, todo torcedor, ele é movido a vitória e título acima de tudo. Junto, claro, do amor ao clube, ao amor às coisas. Mas, cara, você pega, vamos dizer, o Corinthians. Mano, bota lá o símbolo da Red Bull, muda uma cor ou outra, muda o negócio. Mas seja um bandelô, cara, se levanta uma Libertadores, eles estão cagando. Eles vão estar tomando latinha da Red Bull, virando no estádio, sabe, cantando olê olê, muda o hino, eu quero que se lasque. Veio o título. Se veio cara, o esquece. resultado- Mas sabe que eu já ouvi de um torcedor Assustou, do né? Coxa, até ele... Pai, eu amo ele vai ficar louco comigo quando ele vê isso. Mas quando o Atlético ganhou a Sula, gol do Nicão lá e tudo mais, ele tava vendo os vídeos da comemoração ali na frente da arena e ele fala assim: imagina, Coxa na Série B. Eles podem ganhar título aí, taça e tal, mas eles nunca vão ter a nossa torcida.
E eu fiquei, tá, e tu torce por quê então? Se não é pelo título. Aí ele, porque a torcida, porque isso. Não, então tá bom, isso aí é o teu ponto de vista. O meu time, se não ganhar nada, eu fico louco. Cara, isso é até um tema que eu acho polêmico dentro da torcida do Atlético, é o seguinte, eu acho que os movimentos de torcida do Coxa, eles são mais engajados que os movimentos de torcida do Atlético. Tem a Curva, tem a Império, tem a Dragões, tem isso, tem aquilo, tem vários pequenos grupos, a Coxa Metal, tudo. Green Hell. Eles se organizam tudo, eles conseguem às vezes fazer uma festa mais bonita, até porque não tem todas as proibições, todas as limitações que o Atlético tem. A festa do Coritiba muitas vezes ela é mais bonita, mas a torcida do Atlético ela acaba sendo mais engajada nos momentos bons do clube, nos momentos ruins ela morre. Já a torcida do Coritiba ela se prende muito nos momentos bons ali, medianos, mas ela morre quando o time tá mal, e daí via aquele jogo com 500, 400 pessoas no estádio, faixa, sair a obrigação, tudo. Eu acho que é um problema das duas torcidas de não se engajar com o seu clube quando ele está mal. Eu acho que falta esse engajamento, falta essa coisa que existem ainda nas equipes do eixo de amar o seu clube acima do resultado e abraçar o seu clube quando ele tá mal, tá junto ali quando tá mal. Isso as torcidas daqui de Curitiba não fazem, tanto a do Atlético quanto a do Coxa. Mas é inegável que o Atlético, por ter os títulos, ele consegue mostrar mais as suas comemorações, mais as suas festas, mais a empolgação da sua torcida, que hoje, graças a todo o trabalho que foi feito, a mídia, hoje, o Atlético conseguiu passar o Corinthians como a maior torcida do estado do Paraná. A torcida do Coritiba, ao contrário, ela regrediu, porque perdeu muitas pessoas, jovens perdendo interesse, ninguém quer começar a torcer, a menos que o pai obrigue para o time que tá perdendo. Eu conheço um monte de gente que é coxa branca e não conseguiu convencer o filho a ser atleticano. Hoje os filhos são atleticanos. Piazada de 1 ano até 12, 13, 14 anos. E tem a questão de que Curitiba é uma capital culturalmente, todo mundo sempre fala mais fria, etc e tal, né? Do povo ser menos caloroso e etc e tal. E, além disso, você tem pelo estado inteiro anos de cultura de Rio-São Paulo inserida. Nem só né? Rio-São Paulo. Uma parte do estado ela é muito gaúcha. Também. O oeste, o sul do estado. E outra é muito paulista. Pô, lá na cidade onde eu nasci, que é onde tem uma das patrocinadoras do clube, que é a Copacol, cara, a cidade é metade Inter e Grêmio, outra parte torce pra São Paulo, Corinthians, não sei o quê, mas a maior parte das pessoas são Inter e Grêmio, Cascavel Inter e Grêmio, Foz Inter e Grêmio, muita gente lá torce pros times do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque existe uma cultura, o Paraná ele ainda é um estado muito carente de uma cultura própria, porque ele é um estado teoricamente mais novo, emancipado, ele sofreu muita influência de outras culturas, ele ainda está formando e construindo uma cultura própria, que até vem sendo desenvolvida nos últimos anos, com grupos como, por exemplo, Tesão Piá, humoristas paraenses que estão levando sotaque, as piadas daqui, o jeito daqui, as gírias daqui, os termos daqui. Aos poucos as coisas estão evoluindo dentro da cultura do que é ser paranaense. E talvez isso ajude a criar no futuro o engajamento das pessoas com os clubes do seu estado. E também falta muito investimento de Atlético e Coxa para tentar expandir a sua torcida para esses locais, para tentar levar o clube, vender camisa, vender material, fazer com que as pessoas conheçam, se engajem. Pô, o Rio Grande do Sul, cara, Inter e Grêmio fizeram muito isso. Sim, por lá. Grenal no interior, etc. Em Minas fizeram pra caramba isso, Cruzeiro, Galo, pra poder crescer e desenvolver o clube. Aqui a gente não faz. É feito muito pouco. Os consulados fazem pra caramba, levar o ônibus, as taças, jogador, amistoso. Uma vez eu vi o Paulo César, alguma coisa, que trabalha na Sport TV, isso muitos anos atrás. Ele falando da tabela e o Coxa Atlético eles disputam entre si pra ver qual torcedor no final do ano, no amigo secreto, fala: meu time ficou na frente do teu. A competição da dupla Atletiba, até então o Paraná também, era ver quem fica na frente. Ninguém pensava em título, não se unir, igual o
Petralha até pensa nisso, né? Ser mais unido. Porque é muito difícil, né? É rivalidade. Tem que ter rivalidade no Ele já futebol. tentou fazer fusão, É. já tentou fazer arena atletiva. Não tanto assim, mas, cara, não se unir, mas não ser também tão passivo com os outros times de fora. Até eu ouvi um papo essa semana que lá na dupla Grenal, alguém levantou a bola de dizer, e se a gente comprasse um avião? O Palmeiras comprou o avião agora aí, né? E se a gente comprasse um avião e dividisse o avião? Cara, a própria torcida já começa, isso não vai dar certo, porque não sei o que lá, porque não pode. E aí é aquela coisa, os conselhos já vê o que a torcida tá dizendo, não. Tchau. Deixa esse papo quieto. E financeiramente, nossa, era muito negócio. Mas muito negócio. Porque eu sou coxa, mas eu não torço contra os times do Paraná. Claro, não vou torcer para o Atlético ser campeão do Sul-Americano, óbvio. Eu sou coxa. Mas não vou torcer pra eles ferrar, cair pra segunda, cair pra terceira, que o Paraná suma do mundo, que Londrina caia pra terceira, Já pra não divisão. subiu? Já não, Paraná. Coitadinho. É quem? Eu tenho um pouquinho Teve de um dó time deles. aqui do Paraná chamado Paraná. Então, Não lembro. Eu não consigo torcer tão contra, igual muita gente torce, porque eu quero que o futebol paranaense cresça. Por quê? Cara, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, vê a gente igual a gente vê o futebol de Santa Catarina. A gente tem que crescer, a gente tem que desenvolver. Cara, eu tenho esse mesmo pensamento. Eu sempre falo, cara, eu não quero o Coxa sendo rebaixado. Por mais que isso me renda meme, o Caramba 4, eu não quero um Coxa rebaixado, não quero um Coxa se fudendo, porque eu penso o seguinte: para que o Atlético consiga crescer mais ainda, ele precisa de mídia, visibilidade, precisa atrair, por exemplo, mais patrocinadores. Como que você faz isso? Tendo uma rivalidade forte. Essa foi a receita. Uma época lá no Nordeste com esporte náutico. Isso foi a receita que transformou Minas, isso foi a receita que transformou o Rio Grande do Sul. Eu preciso de um coxa forte, um coxa que venha competir, que venha tentar disputar um título ou outro. Claro que eu não quero que vocês ganhem um título, mas eu quero que vocês compitam, eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês sejam fortes, eu quero clássicos bacanas de ver, para que a galera do Brasil queira ver, como a galera quer ver um Grenal, como a galera quer ver um clássico de Minas, como a galera quer ver um Fla-Flu, como a galera quer ver um Corinthians e Palmeiras. Um clássico forte, com torcidas fortes, com mídia forte, com equipes competitivas, atrai mídia, atrai publicidade, é bom pra mim, é bom pro torcedor do Coxa, é bom pro criador de conteúdo, é bom pra mídia paranaense como um todo. Cara, só traz benefícios. Claro, eu quero que o Atlético esteja à frente do Coxa. Eu quero que se o Coxa esteja em quarto, eu seja o campeão. Quero que se o Coxa chegue numa semifinal, que eu chegue na final, pelo menos. Eu quero sempre estar à frente. Mas eu preciso, isso falta na cabeça de muitos atleticanos, de que essa ideia de que os nossos rivais agora são Flamengo, River, Boca. Não são. Isso não vai acontecer. Você não força uma rivalidade, ela acontece. E essas equipes não veem a gente como rival. Não vai rolar tão cedo. Vem com obrigação de ganhar, né? Exato. Infelizmente, a gente precisa criar isso. Pra gente criar isso, a gente precisa criar um estado que seja forte dentro do futebol. E pra isso a gente precisa ter duas equipes, pelo menos, com força. Se não for o Coxa, seja o Paraná, seja o Operário, seja o Londrina, mas a gente precisa de uma outra equipe que seja competitiva. E o Coxa, no modo golfinho como tava, que pega, sobe, faz uma graça e volta a afundar, cara, não valia nada. Não agrega nada ao Atlético. Um Coxa forte, bom, competindo junto contra o Atlético bom e competitivo, gera interesse aqui. Mais gente vai querer ver esse clássico, mais gente vai querer ver essa disputa. As pessoas não vão mais querer ficar vendo pra essa dupla, falando, quem vai ficar na frente um do outro? A galera vai ficar falando, cara, que rivalidade pica. Que clássico foda. Que jogo top, que história legal. Falta esse entendimento de criar uma cultura ao redor disso. E também de entender que a gente precisa ter um rival forte. E não, Flamengo, Corinthians, River, Boca não são os nossos rivais. Porque rivalidade é quando existe dos dois lados. Se um lado não vê a gente como rival, nós não somos. Infelizmente ou felizmente. Falta esse entendimento. O torcedor do Atlético às vezes se ilude demais, quer forçar demais em uma rivalidade, como vem tentando forçar com o Flamengo nos últimos anos. E rivalidade você não força. Rivalidade vem ao natural, ela acontece. Ano passado o que aconteceu na Copa do Brasil foi vergonhoso.
o torcedor atleticano criou um clima tão hostil, mas tão hostil para aquele jogo, que os torcedores no estádio, eles estavam mais preocupados em ver se tinha flamenguista infiltrado e mais preocupado em pegar e brigar com os torcedores do Flamengo, em xingar os torcedores do Flamengo, em xingar o time do Flamengo, que foi um dos piores jogos que eu vi em questão de torcida na arena. Torcida cantando pouco, desincronizado, jogo nervoso, jogo feio. Isso interferiu dentro de campo. Falta esse entendimento, rivalidade não se força, rivalidade acontece, se cria, se desenvolve. Ainda tem muito chão. As pessoas esquecem às vezes que nós estamos falando de rivalidades, muitas delas que existem há 100 anos. O Atlético é competitivo de verdade há 20, 25 anos, e teve muitos anos ainda que foi meia bomba. Ele tá na fase de protagonismo desde 2015, o que? 8 anos. Que realmente chegou na fase onde vai começar a ser competitivo ao extremo. Gente, calma. Não é assim. Não é de uma hora pra outra. Tem muita história por trás disso. E que é uma das piores fases do Coxa. E aí dificulta mais ainda, né? É, tem essa. Eu torço muito para que o Coxa, a partir desse ano, consiga jogar melhor e que o Atlético jogue melhor que ele. Eu torço muito para que exista essa escalada, para que exista esse desenvolvimento, para que eu tenha essa oportunidade de ter mais mídia, mais visibilidade pro meu clube, para que o meu clube cresça. O clube não vai crescer sozinho. Eu preciso de mídia, eu preciso de incentivo, eu preciso de patrocinadores. E para eu ter isso eu preciso de rivalidade. E rivalidade com times de outros estados se constrói com muitos anos. Já se você consegue fortalecer uma rivalidade regional a ponto dela ser interessante, até comercialmente de ser vendida, você já tem uma mudança muito grande de patamar. Como é que foi se tornar esse torcedor influencer, cara? O que você era antes? Da onde veio a Atlético Mil Grau? Como é, se eu não me engano, vocês são a maior página de torcedores do Atlético, não oficial do Atlético? Hoje nós somos o maior veículo não oficial de mídia do clube, envolvendo Instagram ali, Twitter, YouTube, Facebook. Hoje o que vale realmente de todas as redes sociais mesmo é YouTube e Instagram. Twitter é muito pouco, as pessoas consomem a informação, mas não consomem, não se engajam de verdade com o que você realmente produz. Hoje são as duas redes sociais principais são essas. E hoje eu também tenho a Rádio Caldeirão. Bom, eu comecei a página junto com um amigo em 2016. E, cara, é porque eu não tinha conteúdo bom. Realmente não tinha. Os conteúdos eram uma merda. Tem algumas páginas que estão até hoje. Tem uma página que, pô, infelizmente ela até caiu. Ela produzia até uns conteúdos bons, que é a Furacão da Baixada. Infelizmente acabou. Perdão, a Furacão da Zoação acabou caindo, infelizmente. Tem uma outra página de um cara que, ironicamente, eu não vou falar, mas que ele basicamente só replica conteúdo. Ele quase não produz nada original, então não considero ele nenhum influenciador. E, cara, ainda existe hoje muito pouco conteúdo profissional do Atlético. Então, quando começou com a ideia de fazer algo bacana, algo bem feito, algo bem estruturado. Com o passar do tempo, esse cara que estava junto comigo, eu comprei a parte dele, fiquei isolado no comando e comecei aos poucos a desenvolver Atlético Mil Grau como empresa, para dar resultado comercial, porque afinal tudo que eu trato na minha vida eu tento tratar de uma maneira que ela me traga retorno. Não só financeiro, mas de reconhecimento, que me traga um networking bacana. Eu consegui transformar o Atlético Mil Grau hoje num hub de conteúdo, onde eu tenho vários influenciadores ao redor, como o Lucas, o atleticano, que ele é o maior tiktoker. Eu tenho mulheres envolvidas, eu tenho jornalista envolvido, designer envolvido, muita gente bacana ao redor. E eu realmente transformei num hub de criadores de conteúdo do Atlético. Então hoje a Atlético Mil Grau, ela é maior do que ela mesma. E hoje eu tento administrar isso da melhor maneira, trazendo conteúdo de qualidade, mas principalmente conteúdo original. E eu tento trazer as minhas opiniões pra fora, que eu acho que às vezes isso é necessário. Eu acho que existe muito torcedor do Atlético que ele tenta ser muito faixa branca na esperança de que algum dia faça alguma coisa junto do clube. Só que isso não vai acontecer. Eu dou minha opinião, eu critico quando tem que criticar, eu bato em jogador quando tem que bater, eu exponho coisa errada quando tem que expor, mas eu também apoio, eu ajudo em campanha, eu incentivo a galera a doar alimento, a ir em jogo, a fazer festa, tudo. Hoje, o meu papel como influenciador do Atlético, como dono da página, é sempre buscar o melhor pro meu clube, sempre buscar o melhor pro Atlético. Claro, eu não sou o dono da razão, eu não vou estar sempre certo, mas eu vou sempre tentar seguir o que eu acho que é o melhor.
E tentar pegar e pelo menos passar uma mensagem de paz, uma mensagem de que nós não temos inimigos, nós temos rivais, que a rivalidade é dentro de campo, que é isso que importa. E eu acho que o maior legado que eu quero deixar com o Atlético Mil Grau é isso. É humor, é zoeira, é opinião, mas principalmente respeito e boa convivência, não importa com qual time seja. Que eu sempre costumo dizer que eu gosto mais do futebol do que às vezes eu gosto do meu time. Porque eu, afinal, gosto do Atlético porque eu gosto de futebol. O esporte ele é mais importante. Então eu preciso que as pessoas entendam cada vez mais essa proposta. De que eu tô lá pra fazer humor, pra zoar tudo, mas que eu quero trazer essa visão de que nós somos rivais, não inimigos. É tipo aqui agora, parece até uma piada. Um podcast que junta um gremista, um coxa e um atleticano. Parece aquelas piadas de português. Né? O que aconteceu? Um japonês, um brasileiro e um alemão no bar. Mas é isso que você falou, cara. Dá pra conviver bem. Sim. Dá pra você ter um atletivo sem quebrar as coisas. Uma que sobrecarrega nós que moramos em Curitiba e temos que pagar tudo isso. E como os torcedores também, que vão ser punidos. Então dá pra você viver em paz. Entra aquele clima hostil, você não quer levar mais seu filho no estádio, impede a renovação da torcida. Você não quer levar a sua esposa no estádio, então, né, aí acaba você não vai também, por causa desse clima hostil, dessa violência, dessa falta de cuidado. E eu vou te dizer, viu, até eu não boto isso na conta do Atlético e do Coxa não, tá? Porque é o seguinte, marginalidade, tá? Crime, quando a gente fala de crime, a gente tá falando de segurança pública. Isso é segurança pública. Então, se não existe um batalhão da polícia militar especializado em jogo de futebol, especializado em grandes eventos esportivos, se não existe uma política em que realmente se importa em fazer a segurança e não em bater em todo mundo quando o pau fechar, não vai adiantar. Porque daí é muito mais fácil lavar as mãos e fazer jogo de torcida única. Então a gente pega e espalha isso pelo Brasil inteiro. Posso ir mais longe? O problema não é da segurança pública, é um problema social. Também. O maior problema não é de como se faz a segurança nos estádios. A segurança muitas vezes ela é até boa. O problema é que não existe punição e não existe interesse dos órgãos de segurança pública, dos políticos no país, de punir o CPF, porque afinal é mais bonito, é mais fácil e dá mais mídia punir o CNPJ. Os comandos são um câncer hoje dentro das torcidas organizadas, que sofrem com eles, infelizmente. Existem muitas pessoas que torcem mais pro seu comando, pro sua torcida organizada, do que propriamente pro seu time. Infelizmente, essa cultura de violência dentro do futebol, que foi sim criada pelas organizadas e foi desenvolvida e aumentou com os comandos, ela é um problema social do Brasil que não existe interesse absolutamente nenhum em ser retratado. Por quê? Porque, querendo ou não, ainda muitas torcidas organizadas pelo Brasil são um curral eleitoral absurdo. Por que algum político vai querer mexer ali no meu local de voto? No local que eu tenho interesse, que eu posso ganhar ali 300, 500, 1000 votos? Não existe. O problema que existe no Brasil envolvendo torcida é a falta de punição, a falta de rigor. O cara assina um termo circunstanciado, de vez em quando se apresenta uma delegacia. Cara, você acha que isso vai mudar? É chilindró, 2, 4, 5 anos. Existe uma cultura do Brasil que, mas só bateu e brigou na rua, né? Não! Pelo amor de Deus, se você comete um crime, se você comete um crime em um país sério, é 5, 8, 10 anos enquanto você não mostra o mínimo sinal de ressocialização. O Brasil ainda é muito frouxo. Mas tem muita gente presa. Que tem que estar presa, porque não dá pra conviver em sociedade. Não dá. Se tem 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, cara, tem inocente no meio? Deve ter. Mas é gente que cometeu atos que não dão pra conviver em sociedade, que precisam aprender. Se o sistema é falho, ele precisa se corrigir. Mas não dá pra simplesmente deixar as pessoas soltas. O problema do Brasil é esse, é cultural, de sempre querer dar um jeitinho, de sempre achar que tá tudo bem, de sempre tratar como coitado, de sempre achar que é muito. Porque tá tempo demais. Não! Tá na hora de, não só pro futebol, mas mais coisas. As punições nesse país precisam ser mais rígidas, precisam ser mais rápidas, precisam ser mais efetivas. Chega!
É uma quantidade de impunidade absurda. Eu perdi, por exemplo, um primo assassinado. Cara, cagaram, não quiseram investigar, mesmo com o meu tio indo lá cobrando um monte. Cagaram, sentaram em cima, porque não dava mídia, porque era só um piada interior. Eu perdi um amigo meu que morreu em briga de torcida organizada, não teve a mínima investigação, por quê? Porque aí não se popularizou no Facebook ou no Instagram, não veio nenhum veículo de comunicação pegar e noticiar isso, eu vou me coçar pra quê? Tá na hora de mudar isso, o problema é muito maior, e o problema começa lá de cima, nas autoridades que não tem o mínimo interesse em fazer nada. Esses dias eu tive uma conversa com o pessoal da organizada, numa tentativa de aproximação, estamos nos reaproximando depois de um tempo meio desvinculado das ideias. Eles falaram, cara, a gente não consegue ter controle. E mesmo a gente pegando, vamos dizer que a gente comece a dar o nome dos caras que brigam, fazem as cagadas, que mata alguém, faz isso, faz aquilo. Eles não vão ser presos. Não vai acontecer nada, o cara não vai pagar uma multa, não vai doer no bolso, não vai fazer nada. Porque não dá mídia, não dá voto, não dá nada. Não dá o reconhecimento que esses caras querem. Tá na hora de buscar em menos reconhecimento e mais melhora na porra da sociedade que a gente vive. Porque afinal, esse cara que não tá fazendo nada, algum dia pode ter um filho ou um neto que pode estar sofrendo nisso. Pode ser morto, pode ser assassinado, pode ser vítima de uma briga de torcida, ser inocente num terminal, alguma coisa. Falta esse entendimento. Não existe essa vontade, esse gosto, esse tesão por fazer alguma coisa. Parece tão felizes com a merda que tá. Eu acho que esse torcedor que faz isso, ele se veste de torcedor. Ele não é torcedor. Ele não é torcedor e também do acho, clube, eu é torcedor também do comando. falta de punição, porque se eu ataco uma pedra em você na rua, eu sou preso. Agora, se eu ataco uma pedra em você com a camiseta do Atlético e com a camiseta do Coxa, não acontece nada, porque era uma briga de torcida. Eu acho que falta essa punição. Eu acho que é muito mais a falta de punição para torcedores, não pelo cidadão, que se um cidadão faz isso ele é preso, e sim pro torcedor. Torcedor, né? Que o cara tá ali queimando só o clube, né? Tá na hora de acabar com a punição do CNPJ. Queimando o clube e a torcida torcida organizada, porque ele nem da torcida organizada é direito. Tá na hora de começar a parar de punir o CNPJ, parar de punir fanáticos, Império, Atlético, Coxa, Paraná, Fui Independente. Tá na hora de parar de punir essas pessoas, começar a punir CPF. Que o negócio só vai resolver, igual resolveram na Inglaterra, com os hooligans e tudo mais, quando começaram a punir o CPF, quando começaram a realmente ter um trabalho de mudança de cultura. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas nada é fácil. Ficaram Nenhuma mudança 5 é anos fácil. longe de Isso competições internacionais, da Champions, tudo. Foi. Mas foi necessário. Aconteceu. Foi importante. E que bom que isso tá acontecendo. Que bom que existiu essa evolução. Só que hoje isso não existe no Brasil. E tá na hora de começar a acontecer. E chegando ao fim, estamos passando do tempo. Vou dar um abraço pro maior atleticano que eu conheço, que é meu pai. Você viu como a gente consegue viver em sociedade? Meu pai nem me batia. Eu bateria. Meu filho colorado não aceito. Pode ser membro da Al-Qaeda, pode ser gay, pode ser qualquer coisa. Agora, colorado na minha casa, eu não aceito. Aí não tem limite. Temos um quadro que se chama Pergunte a Si Mesmo, que é um quadro onde o nosso convidado vai lá no próprio Instagram dele, faz um story, faz o pessoal perguntar coisas pra ele, ele mesmo responde, ele vai ler, ele mesmo responde. Parece uma coisa de preguiçoso? Parece, mas é mesmo. Essa era a intenção, era o convidado falar quanto mais pra gente é melhor. Mandaram perguntas aí pra você? Mandaram. Não é esse ainda. Ainda não. Então vamos ver aqui as perguntas que mandaram pra mim. Nem eu não vi até o momento. Vamos lá. Primeira pergunta. De quanto ganhamos o Atletiba no domingo? Viu o futuro, olha só. Acho que legal. 2x1, 2x0, não sei. Vamos ver como vai ser. Talvez afinal. até mais, porque o Coxa vai jogar com time misto, hein? O Atlético também Muralha não tá bem. joga? Essa é a pergunta. Muralha joga? Eu não sei se ele vai jogar mais na carreira depois do Bracinho de Jacaré. Vamos lá. Qual o melhor elenco da história do Atlético? O melhor elenco da história do Atlético, pra mim, o melhor time da história do Atlético foi o de 2004. Aquele time é absurdo e, cara, é um pecado ele não ter ganhado aquele campeonato brasileiro, véio. Ele perdeu pra ele mesmo. Foi Caju no gol,
Esses caras mais... O cara começa a escalar. Né? É, pior que eu gosto Cara- bastante dos times, time de 49, Furacão, time 70. Eu sou aquele cara que estuda a história do clube e gosta dos jogadores mais Eu antigos. sou coxa, mas aquele time 99, acho que tinha Kelly, Lucas no meio, quem que era? Kelly, Esse- Lucas, Adriano Gabiru, Kleber Pereira. Esse time era legal de ver jogar. Não ganhou muita coisa, mas era legal de ver jogar. Vamos ver. Vitor Roque vai poder jogar Paranense? Vai quando ele voltar da competição, né? Meteu 2 gols hoje. Qual é o seu sentimento em estar representando o Atlético Paranaense em outro podcast? Cara, é orgulho. Eu fui o primeiro torcedor do Atlético a ser convidado para um podcast do Eixo São Paulo. Eu fui lá pro Charla Podcast, pro Barba Podcast. Isso me deu muito orgulho por ser o primeiro a ser chamado. E agora em poder estar aqui também, falar um pouco mais, é muito gratificante, porque é uma coisa que eu nunca imaginava tá acontecendo, né? Vamos ver. O time é diferente do Turra pro Felipão? Bastante, e pra mim tá regredindo. E por último aqui, do meu advogado, o que você acha da página lá? Zoeira, não responda. Bom, não posso responder essa pergunta, meu advogado não permite, não vou comentar sobre fulano de tal. E tem uma aqui que é até pra você. Fofoca pela metade com a mata fofoqueira. Eu conto depois, é que esse No não vale a off pena. tu me conta depois isso Esse aí, não por vale a favor. pena, é uma pessoa medíocre pra baixo. É verdade as notícias do uniforme do Coxa, os 4 vezes Verdão? Muita gente tá falando que o Coxa tá imitando agora o Atlético por conta da lista em diagonal no escudo. Não, aquela parte é mentira. Mas do mudança do escudo é verdade. Mas é a 9ª vez que estão mudando já. Eu não curti a mudança, mas tudo bem. A maior parte das perguntas aqui são repetidas, envolvendo o Atlético aqui. Não tem nada muito de diferente. Foi o Teve que a uma gente pessoa aqui conversou. que perguntou, se possível, fale um pouco sobre a sua overdose. Eu já comentei uma vez que eu sou um ex-adicto, sou um ex-viciado, tudo. Tive uma overdose, tive uma situação complicada, mas, gente, tá no passado, já passou, já é, graças ao bom Deus. Fui uma pessoa meio vida louca, usei muita coisa, fiz muita coisa. Já capotei no porta-malas de um Uno, no contorno. Nossa. Tem uma foto minha que é maravilhosa, eu segurando um pacote de alface. Dentro do porta-malas. Então, cara, o conselho que eu tenho é faça um ProErd, escutem o Leão do ProErd e não faça cagada. Que é aquela coisa. O melhor discurso que eu acho que as pessoas podem ter com relação às drogas é o seguinte. Você não pode chegar pra alguém e falar, não, porque a droga é uma merda, a droga é ruim, que é uma coisa. Não. Se a droga fosse uma merda, fosse ruim, ninguém usava. É bom pra caralho. Puta, é tesão, gostoso. Mas ela te traz consequências muito graves, ela te traz problemas muito grandes que fazem com que ela não venha valer a pena o barato que ela te traga. Então, o meu conselho, o conselho que eu dou pra todo mundo é, cara, se alguém te oferece, diz não. Pô, mas barato, mas isso, mas aquilo, cara, não vale. Você começa a entrar num fundo do poço que é difícil de sair. Quando você chega lá no fundo, você tem a opção de talvez beber um pouco daquela água e tentar pegar fôlego pra sair, ou só se afundar ali mais e se afogar até um dia que não tem mais volta. Então, meu conselho é, cara, nem comecem. Não vão fundo. Porque é difícil sair, né? Cara, beber é impossível. Eu tenho sorte que eu tenho de certa maneira, eu tenho a cabeça boa que eu consegui largar de maneira muito fácil. Muito rápida. Sou uma pessoa que quando quer fazer alguma coisa, eu boto na cabeça e vou. Parei de fumar desse jeito. Fumava 2 maços de cigarro por dia. E vale informar, tá, que você começa com as drogas mais leves, tipo vendo o jogo do Paraná e termina usando crack. Entendeu? Só pra avisar isso aí. Não, eu acho que você começa usando crack, daí você vai pro jogo do Paraná. Eu assisti J. Malucelli, velho. Cara, pior que também. Pra mim Saudade não de é nada. Anguito, velho. Gostava que eles Mas estavam. assisti... Não o J. Malucelli, Malutron. Nossa. Contra o Cruzeiro na 2001, se eu não me engano. 3-0 pro Cruzeiro. Tinha Sorin naquele time. E teve uma pergunta aqui... Salve, Eli Oliveira. Tem uma pergunta aqui. Adoro o Sorin, né? Puta, eu já tive essa conversa de sonho com ele. Tem uma pergunta que... Fernanda. Ela lembra de mim? Não, mentira, não tem essa pergunta. Cara dele. Não sei se lembra. E pra finalizar Na aqui, minha cabeça me passa uma 5. pra finalizar, obrigado por ter vindo. Espero que tenha gostado e falado um pouco do Atlético.
Não se preocupem, pessoal que assistiu. Isso foi mais uma introdução do que vai ser o ano, porque minha intenção é chamar a Coxa Branca, se achar um paranista, e falar mais durante o ano. Falar mais sobre nossos clubes, que a gente quer trazer o futebol paranaense para o Paraná. Que a gente sinta mais amor por isso. Então ele vai vir mais vezes, vai falar sobre o Atlético, mais especificamente sobre o time que está jogando, sobre o campeonato, não só meio por cima como foi hoje. Mas isso foi mais uma introdução para vocês entenderem qual é a nossa proposta. E espero que tenha gostado do bate-papo, falado um pouco da tua vida, que é sensacional, e o amor que você tem pelo clube e pelo Paraná também, que dá para ver que você tem um amor pelo Paraná, né? Não só pelo seu clube. E agradecer muito você e o Gaúcho, que vai fazer a blogueirinha de novo. Vou fazer desde o início, tá? Porque a gente tá devendo muita coisa. Primeiramente, Pizza Mais Teste. Procurem lá no Instagram, sabores maravilhosos. Os sabores de hoje eram tão maravilhosos que ela já tá vazia, a caixa, a gente já comeu, pode ver, ó, tá levinha. A gente matou antes de começar, tá? E comeria outra, inclusive. Show de bola. O Marcelinho Tatu, tá? O cara das tatuagens. A gente sempre posta os trabalhos dele ali, o @ dele ali no nosso Instagram, dá uma olhada lá. E Barbearia Gentleman CWB, deste que vos fala, conheça o clube ilimitado de vantagens, beleza? Além disso, agora, se tu não fez ainda, se tu é um vacilão, aperte no like aqui embaixo desse vídeo, compartilhe com os teus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho, que daí toda vez que a gente postar um vídeo vai aparecer pra você. Segue a gente no Instagram, podcast daí, e segue também Atlético Mil Grau. Onde que te acha lá? Só procurar lá no Instagram, colocando Atlético com TH, provavelmente você é a segunda página que vai aparecer ali embaixo do oficial. É Atlético com TH, _ M1L, _ GR4, Atlético Mil Grau. Colocando só Atlético Mil Grau você vai me encontrar. Também siga as redes da Rádio Caldeirão, que é o nosso projeto mais informativo, o nosso canal no YouTube, se inscreve lá no nosso canal também. E até por questão de respeito, tudo, agradecer a Betson, que é a nossa maior apoiadora oficial, patrocinadora do clube, que vem ajudando muito a gente nesse projeto, que continua a crescer e se desenvolver. E um abraço pra Sami aí, que tá concorrendo a melhor defumadora de Curitiba, que ela trabalha lá no Red Face, ali na Rua Itupava. Uma pessoa muito foda, uma pessoa muito pica, que tem uma história de vida bem bacana. É até bacana vocês chamarem ela aqui algum dia, porque ela tem muita história pra pegar e contar. E agradeço muito a cada um de vocês, atleticanos, coxa brancas, paranistas, torcedores e amantes de futebol. Foi muito bacana o papo, agradeço, e podem me chamar sempre pra falar de futebol, de Atlético ou de qualquer coisa, tô sempre disposto. Falando nisso, eu esqueci daquela minha pergunta clássica. Como é que tá o coração? Tá casado, tá solteiro, tá no Tinder, tá na pista? Como é que tá, velho? Te amo, Tainá, que vai provavelmente assistir inteiro. Estou noivinho da minha queridíssima mulher mais linda do mundo, top show. Consegui reverter a mulher, que ela é meio simpatizante do Coxa, hoje atleticana, tá até com o cabelo metade vermelho, metade preto. Que legal. E aquela coisa, beijo na raba. A gente tem que agradecer, né? Verdade, Graças verdade, a Deus. verdade. Eu só achei- discordo que Pô, seja a mais Morena. bonita do mundo. Eu acho que a minha é a mais Eu bonita achei do besteira mundo, mas você é uma ter opinião mudado pessoal. ela de coxa branca pra atleticana. O muro tava baixo. Não, mas aquela piadinha, aquelas musiquinhas que ia combinar mais você cantar. Então, não deveria ter O mudado. problema era ela cantar pau no cu do Atlético pra ele. Aí ia ficar ruim também. Né? Ia ficar um pouco complexo. O Ia problema ficar não era nem bem o cantar, ruim, né? o problema era fazer isso, né? O Não, cantar, o problema é achar o cortador de grama. Potente o suficiente. E vamos ao último quadro, que se chama Quadro de Maior Sucesso da Família Brasileira, onde a quinta série surge, que é o Pauta Quente. E agora que eu apago a luz? Agora. É um quadro onde a pergunta é rápida e a resposta também. Até bate pronto, velho. Não é pra pensar, não. Então, bora começar. O Atlético é... Meu amor, O que é Atletiba? rivalidade. Quem torce para o Atlético é atleticano. E quem torce por Tilambuco? Você é lambiucano. Quando você perde para o Operário, você chega a sonhar com o Operário de Ponta Grossa? Não, porque é difícil isso acontecer.
Se nós torcedores somos todos iguais, eu sou como você? Olha, essa é uma resposta complicada, porque é a mesma coisa que eu te perguntar se eu faço 2 kg de feijão, se eu cozinhar meu? Por sua página ser de zoeira, você se acha um cara gozado? Demais. Nesse futebol moderno, se você fosse o goleiro do Atlético, você preferia bater forte para o atacante ou de leve para o zagueiro? Meu filho, eu sou gordo, a minha única função ali é tapar o gol. Por trás desse torcedor apaixonado chamado Paulo Roberto, existe um homem sensível? Rapaz, eu não choro nem em funeral, então por trás de mim vai ser difícil. Se quando você era jovem tivesse mostrado mais talento, você acha que teria dado para um bom jogador? Porra nenhuma. Qual foi o jogo que mais te marcou? O jogo que mais me marcou até hoje foi Atlético Paranaense Santos pelas quartas de final da Copa Libertadores em 2005, porque foi o único jogo na minha vida onde o meu pai, que era torcedor fanático do Inter, torceu junto comigo pelo Atlético, cantou junto comigo em uma partida que foi emocionante. A gente ganhou por 3-2, com um jogador a menos desde o primeiro tempo, com o Santos de Robinho, depois da gente ter perdido o Campeonato Brasileiro para eles em 2004, e depois da imprensa ter falado que a gente ia tomar um cacete daquele Santos. E a última pergunta, o que você deixaria escrito na sua lápide? Cê fodeu. Pode acender. Vai meio GTA, né? Esse foi então o podcast daí. Se inscrevam, curtam, espero que tenham curtido e se distraído com esse vídeo. E vamos ver essa semana bem aí todo mundo e respeito e paz no Atletiba. Parece o Fernando Gomes falando, paz no Atletiba, meu nobre. Mas paz no Atletiba, cara, vamos torcer só e deixa briga dentro de campo, beleza? Então até a próxima e tchau.